Fala galera, eu sou o Matheus Galdino. E eu sou o Thiago Mello. E estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio incrível. Incrível, muito esperado, né, irmão? Ó, o episódio de hoje é um episódio especial, não que os outros não fossem, mas hoje a gente vai fazer aqui algo muito legal. A gente trouxe um cara aqui que é uma referência tanto para mim quanto para o Thiago. Vocês já viram, se já tiveram um spoiler aí no Instagram, é o cara que iniciou esse podcast com a gente, foi o nosso primeiro convidado e hoje a gente está aqui num momento muito especial, que é para fazer o lançamento do seu primeiro livro. E hoje a gente vai bater muito papo sobre esse livro, vamos falar muito sobre ele, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa falar de quê, Thiago? Dos nossos patrocinadores. Então, queria começar falando do Mercado Líder. Cara, como a gente falou no último episódio, o Mercado Livre, ele geralmente é o mercado que é a salvação da galera. É isso. O cara chegou em casa do trabalho depois das 7, Thiago. Depois das 8. Achou que o mercado tá fechado, o que acontece? Não tá, não. O Mercado Líder tá aberto. O Mercado Líder tá aberto. 9 horas da noite, o Mercado Líder tá aberto. Você que ama fazer aquele churrasquinho final de semana, tem os caras que têm uma condição melhor, fazem no meio da semana, você procura qual mercado? Mercado Líder. Os caras são especializados em carne premium para churrasco. Baby beef, ancho, chorizo, picanha. Tem tudo. Mercado Líder qualidade. é o mercado ideal para você que está procurando fazer um churrasco de qualidade. E como a gente informou, eles ficam abertos até às 8 da noite. Até às 21 horas. 21? 21 horas. Então não é 8 não, é 9, tá? Melhor ainda. Aí você falou do horário horas. que eles saem, você que tá saindo do trabalho até às 8, né? É, a galera sai às 21 8. horas, ratificando 21 horas. Chegou até às 21. Se você bobear, você chegar lá 21h10, eles estão abertos ainda. É verdade. E final de semana, no domingo, até às 16 horas. Então, queria informar para vocês o endereço deles, que fica na Avenida do Hotel de Andrade, número 483, Papucaia, Cachoeiras de Macacu. Tá procurando carne de qualidade? Tá perdido, achando que não tem mercado aberto? Você encontra onde? Mercado Líder. Mercado Líder. E Galdino, você não vai acreditar no que acabou de chegar aqui agora. Me conta. Olha aqui, ó. Mandaram esse aqui pra você. Rapaz. Mandaram pro nosso convidado também. Eu vou abrir, hein? Ó, abre aí. Abre isso aí. Olha o que... Ah, isso aqui é pra você também, que mandaram. Ah, isso aqui falou minha língua agora, hein? Você gosta? Ah, meu Deus. Olha o que... Rapaz. Uma batatinha aqui, ó. Thiago, o cheiro disso aqui tá uma coisa sensacional. Vou ter que abrir o meu também, que eu vi o seu, vou ter que abrir o meu também. Rapaz. Ó. Foca comigo ali. Olha isso aqui. Olha a qualidade desse hambúrguer. Artesanal, tá? Isso aqui, ó, Rei dos Sabores, pra quem não conhece, fica na Rua das Rosas, tá? Atrás da Quadra da Ribeira, ao lado da Contabilidade Docs. Eu vou deixar aqui o número pra vocês certinho. Quadra 22, número 37. Rei dos Sabores. Sigam ele no Instagram, nós vamos deixar aqui, tá? Ah, tá passando aqui embaixo, ó. Tem combo lá, bastante coisa pra você que gosta de batata, hambúrguer, yakisoba. Rei dos Sabores. Posso dar uma dentada aqui? Agora. Então vamos lá. Vou experimentar aqui na frente de vocês para dar minha opinião. Curtiu, mano? Rapaz. Servido? Você tá servido? Você que tá em casa servido? Só chamar aí no Rei dos Sabores. Entrega na sua casa, no conforto da sua casa. Rei dos Sabores. E você não se importa não, tá? Que a gente vai conversando aqui e vai comendo, tá? Então, dito isto... Tá procurando um hambúrguer de qualidade? Rei dos Sabores. Mas, agora vamos ao que interessa. Não, você que já viu aí no Instagram, você que já viu nas redes sociais, nós estamos aqui hoje com a presença ilustríssima do nosso pastor Luciano Garzen. Então, pastor, se o senhor quiser dar um recado para alguém, para o pessoal, só falar olhando ali para sua câmera. Amém, gente. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Galdino, Thiagão. Vocês são maravilhosos, né? Brabo eu estar falando aqui, sentindo esse cheirinho aí, gente. Ó, tá difícil, mas vamos lá, vai ser bom demais. Isso aqui é uma honra, né? Um prazer estar aqui, né? Para fazer esse primeiro momento assim, né? Na verdade, a gente vai lançar o livro no sábado, né? Lá na igreja. Inclusive, você está convidado, né? Vai ter um coquetel lá, muito especial. Sábado agora, dia 20, às 17 horas. Né? Vai ser o nosso lançamento oficial do livro. E você está convidado para estar conosco lá. Tá aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas desde já dizer que é um prazer e uma honra imensa aqui com vocês para fazer o lançamento do meu primeiro livro, viu? Treinado por Deus. Não sei se você já se apercebeu,
mas Deus é um treinador de pessoas, viu? Vambora que vai ser bom demais. Tá doido? A honra é completamente nossa, né, Thiago? Imagina Total. participar desse momento, quando esse livro, que já é um sucesso, a gente ouviu falar assim, lançou aonde primeiro? Lá no podcast mesmo, entendeu? A honra é completamente Deus nossa. nos deu esse privilégio. Esse privilégio. E agradecer também o tempo do Senhor, que nós sabemos que é curto, tá? Em atender mais uma vez Curto o e nosso corrido, pedido. Muito obrigado por este privilégio. E assim, Honra é minha. E assim, como a gente já falou das outras vezes, a gente vai trocar uma ideia aqui, vai bater um papo. Da outra vez que o senhor veio, a gente falou muito da sua história, de como o senhor começou, como foi a sua infância, e aí até como foi você chegar a conhecer a Jesus, e depois o desenvolver da sua caminhada, até que você se torna pastor, e aí nasce a famosa Church Fora da Grade, que tem transformado a vida de tanta gente. E, cara, foi um papo assim muito especial, porque era o início do projeto. Agora o senhor tá vendo, a gente está em outro estúdio, tem coisas novas acontecendo. Era o início do projeto, a gente assim não sabia muito o que Deus ia fazer com a gente, mas a gente tinha uma palavra e o senhor deu uma palavra pra gente, que era que pessoas ouviriam de fato quem Deus era através desse podcast. E o intuito dele era levar Jesus de fato até as pessoas. E a gente assim já recebeu alguns testemunhos a respeito disso, de pessoas ouvindo a Jesus. A gente já ouviu até testemunhos muito sérios de pessoas que estavam com vontade de tirar a própria vida e assistiram o episódio da Drica, por exemplo, e desistiu na hora. Meu Deus. Falou, cara, olha, Poderoso, né? Olha o que essa mulher tá falando, não tem condições de eu tirar minha própria vida, porque existe um Jesus que me ama. Então, pra gente é uma honra ter o senhor aqui. E hoje, diretamente, assim, a gente gostaria de conversar muito. A gente vai falar sobre muita coisa aqui. Vambora. Mas tem que falar do aniversário da igreja também. Também, meu Deus. Mas vamos falar muito, assim, desse livro. E eu queria que o senhor contasse, assim, começasse contando. Porque eu sou suspeito para falar, né? Tô sempre perto do senhor, mas eu queria que o senhor começasse a falar, assim, dessas inspirações. É o seu primeiro livro publicado, é o primeiro lançamento de livro. Mas, assim, dessa medida que o Senhor te deu, de que é trazer muitas coisas à sua mente, de ideias, de criações. E como é que foi isso, assim, para o senhor, esse despertar de livro, de canções e tal? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Bom, antes de começar a falar do livro, eu quero agradecer a minha digníssima esposa, né, a Drica. Você conhece a Drica, gente? A Drica é demais. O Galdino falou aqui, é verdade. Né? É a pessoa assim, que mais me inspira, motiva, que mais me faz enxergar aquilo que Deus enxerga em mim. Eu acho que isso é algo especial, extraordinário, quando alguém consegue fazer você ver o que Deus vê de você. A Drica faz isso, né? Ela tem essa graça, essa particularidade de Deus, né? De fazer a gente enxergar o que Deus enxerga na gente, né? E também a Zoe, minha filha amada, princesa, papai te ama, filha. Você é um amor, você é um doce de menina, né? Um presente. Para você que não sabe, a Zoe nasceu no dia do meu aniversário, né? Um presente de Deus de verdade, né? Então, antes de começar falando, agradecer a minha casa, né? Que são as pessoas que mais me motivam, mais me inspiram, tá lá pertinho de mim. Eu costumo dizer que as nossas referências não são digitais, não são de longe. As nossas referências estão perto da gente, né? Elas são reais, né? Elas estão do nosso lado. E eu acho que esse é o grande segredo para uma vida abençoada, né? Você valorizar o que tem valor de verdade, né? Verdade. E sobre o livro, bom, vamos lá, né? Na verdade, já há muitos anos que eu escrevo, né? E muitas coisas que eu fui escrevendo ao longo da minha caminhada, das experiências que eu fui tendo com Deus ao longo da minha vida, eu fui registrando isso de alguma maneira. Normalmente eu trabalho, ou melhor, eu traduzo isso em pregações, né? Que é o que normalmente eu faço, que eu procuro ali traduzir aquilo que o papai está fazendo, que Deus está fazendo na minha vida através das pregações. Explode em nossa cabeça. Cada pregação que Deus me dá, na verdade, é uma experiência. É uma forma que Deus me inspira para falar de coisas que eu estou vivendo, já vivi, ou que eu sei que eu vou viver. Porque eu acho que isso a verdadeira inspiração, né? Aquilo que Deus está fazendo com você através daquele tempo, da estação que você está vivendo. Cada estação que você vive tem um tempo de Deus, tem uma medida de Deus, tem algo que Deus está fazendo com você. Então, eu acho que uma introdução sobre o livro seria, na verdade, um apanhado das experiências que eu tive ao longo desses anos caminhando com Deus. Não foi só aos 9 anos, né, como pastor da Church Fora da Grade, mas ao longo da vida toda. Mas
quando chegou a estação de começar a escrever de fato o livro, né, já tem alguns anos, eu comecei a registrar aquilo que Deus estava fazendo comigo e as experiências que eu tive, tentando traduzir isso de uma forma que as pessoas pudessem compreender que Deus é um treinador de pessoas. Uau. Tem uma coisa que o senhor fala, e o senhor tem falado isso assim de maneira mais intensa nesses últimos dias, que e geralmente a gente ouve isso de uma maneira diferente, que é o tempo que você gasta com Deus. Geralmente as pessoas aprendem que você tem que falar o tempo todo, que você tem que, na sua oração, você tem que falar com Deus, você tem que pedir a Deus, você tem que isso, você aquilo outro. E o senhor tem falado muito sobre esse tempo com Deus e sobre o ouvir a Deus. Sim. Sobre desfrutar o tempo com Deus. Que você vai fazer sim a sua oração, você vai até ter um momento de petição e tal, mas o quão importante é você estar com Deus e parar para ouvi-lo. Sabe? Parar para contemplá-lo, para estar ali e às vezes a gente tem a vida tão acelerada e fala, e na hora de você ouvir a Deus, você para, acabou a oração, você sai. Vai embora. E aí, eu acho que essa inspiração vem do Senhor, porque o Senhor tem muito esse prazer em estar com Deus e ouvir aquilo que Deus está falando com o Senhor. O Senhor falou foi ontem, né, na oração que a gente estava na igreja. Sim. O Senhor falou sobre ir para a sala e gastar esse tempo e estar ali, e que o Senhor toca um pouco de violão, faz um momento com ele, tem um pad, mas que o Senhor tem um momento que o Senhor para e fica ouvindo a voz do Senhor, e até que o Senhor te direciona a orar por coisa, por pessoas. Acho que tem muito a ver com isso também, né? Com essa relação. Sim. Vamos partir de um princípio muito extraordinário. Partindo que Deus é um Deus relacional. Amém? A religião, ela vai te apresentar um Deus que, na verdade, ele é uma representação de alguma coisa. Mas Jesus Cristo te apresenta um Deus como um pai, como alguém que quer se relacionar com você. Ele te ensina, inclusive na oração do Pai Nosso, que o Pai é nosso. Né? Então, isso já é uma revelação profunda. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Deus é Pai. Né? E quando você vai para esse lugar de ouvir a Deus, isso também é um treinamento. Por isso que esse livro fala muito sobre isso. Que tudo com Deus você é treinado a discernir e aprender com Deus. Primeiro que eu não faço a obra de Deus, eu sou a obra que Deus está fazendo. Né? É tremendo isso. E aí eu vou fazendo com Deus. Deus não me chamou para fazer nada, Ele quer fazer comigo. Então, quando eu ando com Deus, eu vou fazendo aquilo que Deus está fazendo. E eu vou caminhando com Ele para que aquilo que Ele está fazendo se torne a minha realidade. Então, quando eu entendo isso, eu começo a ser treinado em coisas que as pessoas normalmente não são treinadas. Como você falou, a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Sim. Então, eu falo, mas eu tenho que ter tempo de escuta com Deus para entender o que Ele está falando comigo. Eu falo coisas, eu posso pedir coisas, eu posso apresentar coisas, mas eu preciso ouvir o que Deus está falando para que eu possa ter uma direção, porque no lugar da intimidade, né, nós temos direção, provisão e proteção. Esse é o que a intimidade promove para a gente. Direção, provisão e proteção. E a gente tem a tendência a não desfrutar disso. Por quê? Porque a gente fala, mas não escuta o que Deus quer me dar como uma instrução. E se não tem instrução, não tem nada do que Deus possa fazer comigo. Porque até ali foi eu falando. E agora? O que Deus está falando sobre isso comigo? Porque essa instrução é que vai me dar condição de viver o que Ele tem de fato para mim. Senão, fica uma pessoa falando coisas, né? E você acaba também se habituando a ser alguém que fala, mas não ouve. E como é que você vai saber para onde ir se Deus não falou a direção para você? O que você vai fazer? Como é que você vai entender o que você tem se você não viu o que Deus falou para você do que você tem? Então, treinado por Deus também é um convite a você treinar os teus ouvidos espirituais, treinar a tua psique espiritual para que você discirna o que Deus está fazendo com você, qual é a tua estação, qual é a tua medida, porque existe tempo para tudo, né? Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Quando eu ouço a Deus, eu entendo o tempo que eu estou vivendo. E isso é fruto de treinamento. Uau. O senhor falou de dois assuntos assim que eu gostaria de tocar, e a gente vai voltar neles. Um é sobre Eclesiastes, existe um tempo para todas as coisas, e depois eu vou falar sobre esse ponto. E o outro foi sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus e entender as estações. Sim. Hoje eu estava numa reunião, uma reunião até séria, importante, e eu ouvi de uma pessoa algo que me marcou muito, que existem alguns problemas acontecendo indiretamente na empresa dessa pessoa,
E aí, algumas pessoas falaram, porque são problemas sérios, assim, e que nem envolvem eles, de fato. São problemas externos. E aí, algumas pessoas falaram pra ele assim, cara, por que você não vende a empresa? Fecha a empresa, cara, não vale a vida e tal, não sei o quê. E aí, ele falou uma frase que me marcou. Ele falou, cara, um dia eu orei e eu esperei ouvir a voz de Deus. E Deus me deu uma palavra sobre essa empresa. Às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta. Com certeza. Deus não me falou que eu tenho que fechar. Isso aí. Deus Perfeito. não falou nada para eu fazer. Sim. Enquanto Ele não mandou fazer, eu não posso me movimentar. Verdade. Então eu só posso me movimentar assim que Deus falar. Sim. Ou fecha ou continua. Claro. Entendeu? Então isso foi muito marcante, tem muito a ver com o que o senhor está falando. E o outro ponto é que quem te conhece de perto sabe que o senhor não se movimenta sem ouvir a voz de Deus. Não falo, não vou pra O lugar senhor nenhum. não se mexe sem ouvir a voz de Deus. Sim. E eu queria que o senhor falasse isso, porque a gente sabe que o senhor tem livros escritos, canções escritas, e assim, eu queria que o senhor contasse, eu ia falar assim, eu queria que o senhor contasse o que é que mudou. Lógico que mudou que o senhor ouviu a voz de Deus, mas eu queria que o senhor contasse assim como foi essa experiência de, nesse tempo, como Eclesiastes diz, ouvir a voz de Deus, que era o tempo do livro, o tempo do lançamento do Perfeito. Bom, eu sempre gostei de pegar o que eu estou vivendo, aquilo que Deus está fazendo comigo, colocar isso dentro do meu... escrever de alguma forma isso para me guardar isso. Tem muita coisa que a gente escreve, guarda, e que aquilo não vai servir para nada. Era só naquele momento ali. Tudo bem, faz parte. Mas tem coisa que lá na frente vai fazer sentido. Pode ser que tem coisas que você ouviu agora que não faz nenhum sentido para você hoje, mas lá na frente vai fazer total sentido para você. Então, todas as vezes que o Senhor falava alguma coisa comigo, que vinha uma mensagem, o que eu fazia? Eu anotava aquilo e eu fui traduzindo isso de uma forma que lá na frente, se eu quisesse, por exemplo, escrever alguma coisa, eu tinha uma didática preparada para isso. Então, se você pegar o livro Treinado por Deus, que é um livro que vai falar da tua jornada de fé, por que você passa por vales, gigantes, desafios, por que a tua vida passa por crises, por que Deus trata com você de certa maneira que você não gostaria, por que Deus, né, tem uma metodologia que você fala assim, caramba, entender isso não é fácil entender como Deus se move comigo, como Deus se move através de mim, como Deus se move no meu meio. Então, como que eu vou discernir o que Deus está fazendo comigo? Porque a maior dificuldade das pessoas hoje é entender duas coisas. Primeiro, é conhecer o porquê que elas estão aqui nessa terra e conhecer aonde elas vão passar a eternidade depois dessa terra. Isso fala do propósito e fala daquilo que Deus preparou para nós como filhos dele. Então, quando você olha para esse mundo, eu tenho que ter duas certezas. Primeiro, Deus é um Deus que, embora Ele queira o meu melhor, eu não viverei o melhor para alcançar o melhor de Deus. Fortíssimo. Isso é uma revelação. Forte. Segunda coisa, é que Deus ele não poupará nada para me transformar naquilo que Ele planejou quando o assunto é filhos. Então, se Deus me chamou para ser filho, Ele não poupará nada para me fazer chegar no lugar que Ele planejou a meu respeito. E por isso que Deus me treina o tempo todo. Em que área que Ele me treina? Em tudo. Então, quando eu fui vendo essas coisas, eu fui anotando isso, preparando isso, e entendendo, Senhor, vai chegar o tempo que isso vai virar um livro. E de 2 anos para cá, pontualmente, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, né? A Drica sentou comigo e ela, amor, tá escrevendo? Eu falei, não, então começa. Uau. E eu entendi que naquele momento era um start para começar a escrever, né, o meu primeiro livro, que era, até então, não era esse título, né? Diga-se de passagem, eu não tinha um título ainda. Esse título Deus nos deu assim nos últimos segundos. O livro estava indo para editora e o Senhor, eu preciso de um título, porque eu tinha um outro título que também era um título bacana, mas que sabe quando você assim não tem aquela, tá faltando alguma coisa? E aí eu tô sentado no gabinete lá, conversando com o Drica, e a gente preparando as coisas, e eu falei, cara, Deus treina a gente, né, cara? Esse livro fala de jornada de fé. Está falando de pessoas que vão aprender e vão discernir, entender porque elas passam por tantas coisas que outros não passam. Porque o que Deus tem para você, não tem para você. Isso não desmerece nem merece. É porque Deus tem uma medida para cada um. Então, Deus treina individualmente. Eu costumo dizer que Deus ele é o personal.
né, mais aprimorado que existe, porque ele vai tratar você em tudo e vai tratar você como não trata o Tiago, porque Deus ele é 100% único com você. E aí veio o nome, Treinado por Deus. Cara, Deus está me treinando há tanto tempo, né? Tudo que eu estou escrevendo aqui é um treinamento. Ele está nos treinando para chegar no lugar que ele nos prometeu, porque a promessa passa pelo treinamento, né? Quando você vê Deus mandando Moisés tirar o povo de Israel do Egito, são 40 anos de treinamento. E o mais interessante é que Deus não treinou o povo, Deus treinou Josué e Caleb. Né? Porque Deus só treina quem vai possuir alguma coisa. Então, se ele está te treinando, se você está passando por dificuldade ou coisas que você não entende, pode ter certeza que existe uma promessa para você, porque Deus não treina pessoas que não alcançarão a promessa. Todo treinador treina quem pode ser campeão. E no mundo, campeão é que alcança sucesso. Na eternidade, campeão é quem cumpre o propósito. Eita! O senhor falou de um negócio agora? Eu vou tentar falar de maneira mais sutil e suave, para que a gente não entre em assuntos polêmicos. Mas, dentro disso tudo que o senhor falou, e assim, todas as ovelhas que vão assistir esse episódio, e quem te conhece mais de perto sabe que o senhor é um apaixonado em treinar pessoas também. Sim. E sobre isso que o senhor falou, nesse olhar de Deus do treinamento, eu queria que o senhor falasse assim, que viesse do seu coração porque a gente passa por algumas situações da vida, como o senhor acabou de dizer, que às vezes elas desmotivam, dão o desejo de parar. Sim. É como se fosse alguém colocando uma pedra em cima daquilo que você está vivendo. E às vezes tudo é muito romântico, mas às vezes não é também. Sim. E o senhor tendo esse prazer em treinar pessoas e tendo sido tão decepcionado em algumas áreas por algumas situações, o normal seria que o senhor parasse. Sim. Mas, pelo contrário, como a gente estava falando no treinamento de pastores esses dias, o senhor e a Drica fizeram o completo oposto. Quando vocês, tecnicamente, humanamente, tinham o direito de parar, vocês escolheram treinar, foi muito mais gente. É verdade. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, sabe? Porque eu vejo Deus nisso. Amém. Entendeu? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Isso aí é algo assim que é extraordinário, né? Porque a Drica, ela sempre tem um olhar assim, à frente da era. Eu acho que a Drica, ela é a pessoa que tem um olhar sempre à frente de tudo. Embora eu creio que Deus me deu essa visão como para a igreja, essas coisas que, né, dessa forma espiritual de se mover, eu vejo que a Drica, ela tem uma visão ampla, como se ela fosse aquele binóculo que está vendo o que a gente não está vendo. Visão global. Ela consegue ver tudo ali. E aí isso é extraordinário. E quando a gente passa por vales e decepções, momentos de dificuldade, ou pessoas colocam algum obstáculo na sua vida para tentar te fazer parar, isso vai acontecer muitas vezes, você vai ser muitas vezes tendencioso, ou você vai ser inspirado a não continuar, porque ninguém, absolutamente ninguém, tem mais prazer em ver você continuar do que Deus. Não existe ninguém que deseje que você chegue lá mais do que Deus. Que Deus, ele é aquele que mais torce e luta por você. Deus, ele é como um treinador. Não há ninguém mais desejoso de ganhar uma competição do que o treinador. Porque, embora ele treine jogadores, o treinador é o cara ele é o cara responsável por levar a equipe no lugar do pódio. Então, quando a gente passa por todas essas questões difíceis, a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente vai usar isso como uma desculpa e se tornar uma vítima, né? Que é o que normalmente as pessoas fazem. Ah, não, o relacionamento tá ruim porque eu já não dá, não acredito mais, né? Não acredito mais nisso. Então as pessoas ficam descrentes do que Deus tem para elas por conta das decepções, frustrações, traições, coisas que elas passam. E você tem duas saídas só tem duas vias, não tem um lugar para você ficar. Ou você vira uma vítima, ou como a minha digníssima Drica fala, ou você vira um herói aprendiz. Você tem que pegar aquilo, transformar aquilo num combustível para te fazer avançar. E a gente escolheu pegar tudo que nós já tínhamos passado e muitas coisas e transformar todas essas coisas em combustível. Eu gosto muito da ilustração
de um cara que está tentando rolar uma pedra de 5 toneladas. Todos os dias ele tenta tirar a pedra do caminho. Ele não pode passar porque a pedra está ali. Você imagina um cara numa estrada e uma pedra de 5 toneladas e o cara tentando empurrar essa pedra todos os dias. Ele vai lá e empurra a pedra e a pedra não sai. Ele tenta tirar a pedra do caminho e nada. Né? O tempo passou e alguém perguntou para ele: por que você continua tentando rolar a pedra? Né? Você não está vendo que ela não sai? E aí ele para e faz uma observação. Ele fala: embora a pedra nunca saiu do lugar, eu nunca mais deixei de crescer e me tornar mais forte. Então, embora que as pedras que estão na sua frente sejam obstáculos intranspassáveis, né, você não consegue superá-los, são coisas que vão te tornar muito mais forte. Aquele homem viu que a pedra não se movia, mas ele ficou muito mais forte. Eita, isso é forte, hein? Lembrei até daquele louvor do Álvaro, pois não há barreiras. É verdade. É forte. Pastor, e o senhor, assim, é notório, e é muito bonito isso também, quem não faz isso deveria. A pastora está presente em tudo que o senhor fala, o senhor sempre fala da pastora. E falando sobre treinamento, eu gostaria que o senhor falasse aqui, nos ensinasse, eu e o Matheus, que temos menos tempo de casamento, a galera também que está nos assistindo, o seguinte: eu sei que não existe a fórmula, né, mágica para o sucesso, mas quais seriam as ferramentas para se manter um casamento assim em harmonia, não um casamento perfeito, mas um casamento saudável em harmonia, assim como o senhor, a gente vê tratando a pastora sempre com muito carinho, zelo, sua filha também. Quais seriam essas ferramentas? Bom, vamos lá. Não há nada perfeito na vida, mas tudo pode ser aperfeiçoado. Então, essa é a primeira chave. Eu posso aperfeiçoar coisas que não são perfeitas e transformá-las em coisas muito melhores do que elas eram no início. Eu vejo que o casamento ele é como um vinho, que ao longo do tempo ele precisa ficar melhor, né? E isso é treinamento. Isso é fruto de muita coisa. A primeira coisa é a mão de Deus. É Deus ser o centro da sua vida. Não tem como você viver nada extraordinário que Deus não seja o centro. Se o que você vive é bom, ok, mas com Deus é muito melhor. Então Deus é o centro. Segunda coisa, cara, é uma vida de acordo, sabe? De diálogo, de verdade, de olho no olho, de parceria. Eu falo que a minha melhor parceira em tudo, a minha sócia, Cara, eu não sei nem o nome, é Drica. Ela, pra mim, é a pessoa mais... Cúmplice. Tudo. Ela, pra mim, é a pessoa que tá... Cara, ela é a número um em importância, em zelo, em cuidado, em opinião. Eu vou ouvir todo mundo, claro. A gente tem que ouvir as pessoas, mas quando a minha esposa fala, a gente senta e, para mim, a voz dela tem um peso, porque ela é a pessoa que está do meu lado todo dia. E isso é uma construção, entendeu? É uma construção. Então, as ferramentas, eu acho que seria uma vida de oração juntos, uma vida de comunhão, de acordo, de verdade, né? E a gente aprender a admirar e a promover o outro o tempo todo, né? Então, assim, para mim, ela é a pessoa que tem que estar sendo... Para mim, ela indo, eu estou indo junto. E para ela, eu indo, ela está indo junto. Então, isso é uma unidade. Então, uma unidade, oração, Deus sendo o centro. Cara, aí... servir a Deus. Se alguém me perguntar assim, ó, qual é que é a grande chave, o grande tempero de uma vida? Servir a Deus. Porque servir molda você a níveis que você nem imagina. Sim. O senhor tocou num ponto-chave, porque é exatamente isso, né? Vocês são um. Às vezes tem casal que fica chateado, porque, entre aspas, um tá acendendo mais do que o outro. Mas é uma só carne, pô. Então, porque na verdade o casamento não tem... O casamento também é fruto de treinamento, né? Sim, muita coisa. E é um treinamento hard, né? Muita coisa. Mas, na verdade, no casamento, assim, você não pode ter um olho de quem é melhor, de quem é pior. Existem estações e pessoas que estão cumprindo papéis e momentos especiais. Por exemplo, tem fase que Drica está fazendo coisas que eu não consigo fazer. Glória a Deus por isso, porque ela está fazendo coisas que eu não consigo fazer. Sim. E tem fase que eu estou fazendo coisas que ela não consegue fazer. Então, entendendo a medida, entendendo o lugar de cada um, valorizando isso, você se torna muito mais forte. Você falou de treinar pessoas, você falou de por que você não para, por que você passa por situações e você continua. É porque a maior marca de um homem que ama Deus é fazer o que Deus falou. E Deus mandou você fazer isso. Independente das pessoas que vão te aplaudir ou não, Deus chamou você para ser alguém que vai inspirar pessoas, que vai motivar pessoas, que vai levar pessoas a um lugar melhor, que vai ser um agente de transformação. Então, não é porque você é bom, é porque Deus mandou. E então você tem que fazer isso. Misericórdia. É uma atrás da outra. É muito nítido isso, o seu amor pelas pessoas.
tudo que o senhor tem falado, tem dito aí até agora, porque tem situações que a pessoa fala, mas as atitudes não concordam com o que ela está dizendo. Sim. Sim. É igual falar pra você, te amo, mas as minhas atitudes Sim. não concordam com isso? Eu posso não dizer te amo e as minhas atitudes concordam. Lógico, eu tenho que dizer Sim. que amo. Então, é muito bonito ver isso aí no senhor, tudo que o Galdino falou, e mais isso aí que o senhor falou agora no final. Esse amor por pessoas, mesmo depois que a gente sabe que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas o que se passou, que o senhor passou, o que a pastora passou, e ainda assim o senhor continuar acreditando e investindo em vidas, só o amor de Deus. Eu acho que nós fomos treinados, então estamos sendo treinados para isso. Literalmente. Mas olha que extraordinário. O que Jesus passou? Tudo isso. E ele Traição, continuou, né? decepção, Então, assim, abandono. tem que haver as marcas de Cristo em você. Se você quiser ser alguém reconhecido como, de fato, um discípulo de Jesus, as marcas de Cristo têm que estar em você. Ir para a cruz é muito mais poderoso e muito mais profundo que apenas renunciar a um pecado na sua vida. Ir para a cruz é renunciar à própria natureza humana e começar a experimentar uma natureza de um novo nascimento. Porque mudar a fé não é uma troca de religião, ela é uma troca de natureza. A fé do Evangelho, a fé de Cristo, Deus está me treinando não para mim ter uma religião melhor, mas para mim ter uma natureza nova. E essa nova natureza, ela implica que ela manifeste coisas que o céu tem. Por exemplo, eu preciso treinar a minha vida em honrar, em ser grato, em ser obediente. Isso é treinamento, cara. Ninguém vai ser grato de um dia para a noite. Ninguém vai ser honroso de um dia para a noite. Ninguém vai ser obediente de um dia para a noite. Agora, amanhã eu estou obedecendo. Não, é um treinamento. E quando eu começo a fazer coisas simples, quando eu me torno alguém perito em coisas pequenas, Deus pode colocar coisas maiores na minha mão. Né? Então, você falou, pastor, você é muito pontual. Eu detesto atraso, que para mim atraso é desonra. Então, eu quero aprender a ser honroso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me treinar a chegar no horário. Isso parece pouco para você, pode ser pouco para alguém, mas isso é uma grande chave na vida. Que pessoas honrosas são pessoas que desfrutam de favores que outras não desfrutam. A níveis do céu e a níveis da terra. Então eu estou sendo treinado a ser alguém melhor. Deus não me chamou para ser mais espiritual, entende? Porque o espírito está plenamente pronto. Deus me chamou para ser melhor, para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa melhor, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor, para ser um filho melhor, para ser um pastor melhor, para ser um amigo melhor. Então, eu falo sempre isso, Drica falou aqui, quando ela esteve aqui, né, que ser uma pastora... Qualquer um pode ser. Ser um pastor, qualquer um pode ser. Sim. Mas ser um pastor que marca pessoas, que entra em lugares que ninguém entra, que alcança coisas que ninguém alcança, isso é fruto de treinamento. Isso não é de um dia para a noite. Né? Isso é fruto de uma jornada de fé, onde você vai consolidando através da didática de Deus. Sabe qual é a didática de Deus? Você sabe? Não. Deus tem uma didática. Não Que sei. é a primeira coisa que você tem que entender, que a primeira revelação que tem que ter a didática de Deus é que Deus não pensa como eu. Então, todo pensamento que você tem baseado em Deus está furado, porque Deus não pensa como você. Inclusive, Ele ama quem você detesta. Então, essa revelação de que Deus não pensa como eu, começa a me dar um norte para entender quem Deus é, o que Ele tem para mim, o que Ele quer que eu faça e quem eu sou nesse negócio todo aí. E se eu não for treinado, eu vou ficar uma pessoa dentro de uma igreja ou fora, em uma vida que vai rolar a roda da vida, e no final dela, eu não cumpri a carreira, eu não guardei a fé e eu não cumpri a missão que Ele tem para mim. Rapaz, cabeça pra Isso é aula, hein? explodir. Cabeça pra explodir. É isso aí, tudo que o senhor falou. Assim, eu tô aqui, porque quando trouxe papel e caneta, isso é aula. Assiste depois, pô. Eu vou assistir. Não, a gente sempre faz isso. Eu vou assistir anotando. Que isso, pastor? E isso que o senhor falou agora, no último episódio, que o pastor Diego veio, para mim foi muito especial, porque foi o primeiro cara que pegou na minha mão para cuidar de mim quando me converti. E ele falou uma coisa muito importante, assim, né? Ele falou assim, cara, um pastor bem treinado, mas mal intencionado, ele destrói uma igreja. Verdade. Agora, um pastor bem intencionado, mas mal treinado, ele também é capaz de destruir uma igreja. Verdade.
Então, o treinamento é o primordial para você cumprir aquilo que Deus tem com você e através de você. Perfeito. Cara, isso é... Tremenda. Cara, muito doido isso. Muito, 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 muito doido mesmo. Aí a gente pode voltar, como você falou, de Saul e Davi. Porque Saul tinha boas tinha um bom treinamento, mas tinha má intenção. Davi tinha boa intenção, não era treinado. O que Deus fez? Deus deu tempo a Davi para ser treinado, porque conhecia o bom coração de Davi. Eita. É verdade. Entendeu? Então, quando Deus vê o seu coração, porque Deus ele trabalha com duas coisas inquestionáveis: a motivação do seu coração e a capacidade da sua missão. Então, se você é alguém que tem uma capacidade, ele vai analisar a intenção do seu coração. E Deus vai aprimorar tanto a tua capacidade quanto a tua intenção. E a ideia de Deus é que você, ao longo do tempo, você se torne alguém mais puro, mais manso, mais frutífero. Isso é o que Ele espera de você. Mas também que você se torne alguém mais capaz, mais audacioso, mais ousado. Porque é como está lá em Mateus: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, essa linha de equilíbrio que o pastor ou qualquer líder tem que ter, entendendo que ele foi chamado, primeiro, líder não é chefe, líder é o que serve. Porque maior no reino é quem serve. Então, líder não é chefe. Segundo, líder não é quem manda, líder é quem executa. Então, quando você entende isso, você cria parâmetros de construção. Então, como que eu faço para andar em cima dessa didática de Deus? É ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, cumprindo a instrução de Deus e desenvolvendo aquilo que Ele me deu, para que eu possa ser alguém mais aprimorado, mais pleno e mais assertivo no que Ele tem para mim. Isso é fruto de todos os dias Deus treinando você. E Deus não treina você no secreto. Ele treina você com as pessoas. Pastor, e o senhor falou aí há pouco que o senhor falou assim, ó, a pessoa que você não gosta, Deus ama. Deus não pensa como você. A didática de Deus, Deus não pensa como nós. E aí, inclusive, a pessoa que você não gosta, Deus ama. Deus ama. E Jesus disse assim, ó. Jesus tem 2 versículos. Um é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Isso é muito fácil, muito bonito, né? Gostoso. E o vinde após mim, quem quiser seguir-me, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vinde após mim. É o que o senhor está falando aqui. Perfeito. Que é, muitas das vezes, como o senhor falou, decepcionado, cuidar, amar e de verdade, tá? Não é aquele que tá fazendo, tomara que tu caia, o cara tá fazendo, entendeu? Não. Investindo de verdade, né? É uma honestidade de coração, né? Sim. É a motivação correta, né? Sim. Essa é a motivação, cara. E eu queria que o senhor fizesse um paralelo sobre esse vinde após mim, e o senhor falou sobre o líder não é o que manda, é o que executa. No militarismo tem um ditado que diz assim: a tropa é o espelho do guia. Perfeito. E eu vejo que o senhor é exemplo, porque eu já fiz várias escalas de louvor com o senhor é sempre o primeiro a chegar. Sempre. Nossa, você chega na igreja cedo, você acha que você vai chegar primeiro e já tá no altar com o violão na mão. Sempre. Glória a Deus. Tô 2 anos, louvor, sempre em 2 anos, sempre o primeiro a chegar. Como que é isso? Faz esse paralelo pra gente aí, do vinde após mim e seu exemplo. Cara, isso é o seguinte, isso é simples, né? Tem 2 coisas. Primeiro, Deus nunca fará nada através de você que Ele não fez primeiro em você. Certo. Então, a primeira coisa que Deus faz com você é transformar você naquilo que transformará outros. Tem muita gente querendo transformar todo mundo, mas não é transformado. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados, é o seguinte, é a primeira fase do treinamento. Vem, deixa eu te curar, deixa eu cuidar das tuas feridas, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu te ajudar, deixa eu te fazer dar um testemunho, deixa eu mudar a tua história, deixa eu transformar você naquilo que eu penso, deixa eu mudar a tua realidade. É isso. Quantas pessoas chegam arrebentadas, quebradas na igreja, Sim. E daqui a pouco elas estão com a vida organizada, daqui a pouco compraram a casa delas, daqui a pouco elas casaram, mudaram a realidade profissional. O que é isso? Isso é o vinde todos que estáis cansados. Mas e agora? Agora é a resposta que você vai dar para o céu. Depois que você vai até Ele, agora é você entender que a segunda etapa do plano de Deus, o primeiro é te sarar e te salvar. E a segunda é te tornar um exemplo e te fazer ser alguém que vai cumprir a missão que Ele tem para mim, para Ele. Então, quando você entra nesse segundo estágio, você tem que estar preparado para 2 coisas, né? Que você vai ter que entender isso.
que é exatamente esse lugar de morte, de cruz, de renúncia, de você falar, caramba, eu tô cansado, mas eu não tenho direito mais de retroceder, eu tenho que continuar indo. Então, esse lugar que Deus chama a gente para viver, ele é muito mais profundo e ele é muito menos romântico que as pessoas pensam. Porque o evangelho não é nada romântico. O evangelho é seríssimo, entende? Então, Deus nunca vai fazer com você, ou melhor, nunca vai te usar em coisas que Ele não fez com você, em você primeiro. Por isso que Ele vai te deixar passar por coisas, te treinando, para você aprender a amar de verdade, a perdoar de verdade. Como é que Deus ensina você a amar? Colocando alguém que precisa de amor perto de você. Porque, embora muitos merecem o teu amor, Tiago, Mateus, todos precisam dele. Sim. Então, como é que Deus me treina? É nesse lugar, na prática. Deus não usa a teoria. Eu brinquei. Deus não te treina no secreto. No secreto é seu tempo de intimidade. Você está ali aprendendo a discernir, a ouvir, a se relacionar com o Pai. Mas quando que você vai ser treinado de verdade? No meio de pessoas. Como é que Ele vai te dar paciência? Com pessoas impacientes perto de você. Como é que Deus treina você para ter fé? Colocando desafios impossíveis diante de você. Né? Eu brinco assim, ninguém quer ter fé, todo mundo levanta a mão. Está preparado para o desafio impossível? Porque Deus não vai te dar uma parcela de fé. Né? Até falei no culto domingo. Não é a mão na cabeça que te muda, é a mão na consciência que te transforma. Então Ele vai fazer coisas na vida prática, e é isso que esse livro trata, de situações práticas que você vai entender que Deus não te treina na teoria. Tudo que você passou e que vocês passarão, e que nós passaremos, é Deus me treinando para as próximas estações, para os próximos níveis. Tá doido? Se eu tava falando disso, sobre esse ser treinado e tal, e nessa vida prática, tentar... As pessoas ficam comentando que eu choro em todos os episódios. Vou tentar me conter e não chorar aqui, mas aconteceu algo muito específico comigo e com Cissa, que foi a perda do neném que a gente passou no final do ano. E aí eu lembro no meio desse furacão, assim, porque é algo muito doloroso de se viver, e vocês a todo tempo assim do nosso lado, com a gente, tal, dando força, e eu lembro que teve uma situação muito específica que me marcou. E o Senhor sempre falou disso, que Deus ele é apaixonado em curar pessoas através de experiências suas, de coisas que você passou. Sim. E aí eu lembro de que a gente, assim, passando ainda por toda aquela situação e entendendo em Deus as coisas, e graças a Deus em momento nenhum a gente questionou. A gente não teve aquele, mas Deus por quê? Sabe, porque a gente sempre entendeu que a vontade de Deus ela é soberana e ela é boa, perfeita e agradável. E eu lembro de um determinado culto, não devia ter um mês, assim, que tinha acontecido. E a gente chega no culto e o culto foi muito forte nesse dia e começou a rolar um mover e o Senhor estava na ministração dos louvores. E o culto, a Drica que abriu o culto, eu lembro de tudo que aconteceu, a Drica abriu o culto e já tinha sido muito forte quando ela abriu o culto. E aí o Senhor começou a ministrar os louvores e tal, e assim, algo muito forte acontecendo. E aí o Senhor começou a chamar algumas pessoas. Não é o seu estilo de ministração. O Senhor geralmente não chama as pessoas ali na frente na hora da ministração do louvor. E o Senhor começou a chamar algumas pessoas específicas que estavam passando por algumas situações. E aí eu e Cissa, a gente entendeu que não era para ir lá na frente, porque por mais que a gente estivesse passando por uma situação, a gente não estava naquele estágio de questionamento e tal, e a gente sabia que Deus tinha feito e que amém, e que a gente ia passar por isso, mas amém. E aí foi um casal, cara, lá na frente, que tinha acabado de perder a filha deles. Foi. Uma criança de 1 ano. Foi internada no hospital e... Foi difícil, Clay. Por uma situação, acabou falecendo. E eu lembro que eu e Cissa, a gente estava no nosso lugar, e o Senhor... Eu lembro do Senhor fazendo um sinal pra gente, e tipo assim, vem aqui, ora com eles. E para mim foi muito marcante, porque a gente não conhecia o casal, a gente já tinha ouvido falar da situação, porque foi uma situação que ficou falada na cidade, e eu lembro de quando a gente tocou neles, cara, era como se a gente pudesse sentir a dor deles, que era diferente da nossa. Sim. É um estágio diferente. Eles tinham... o filho deles tinha 1 ano.
O nosso estava sendo gerado. Mas era como se naquele momento a gente pudesse sentir a dor que eles estavam sentindo. E eu lembro que foi muito forte, porque você imagina pessoas que estão passando por isso, talvez elas estejam num nível de dor tão grande que isso gera uma apatia nelas. Sim. Elas não querem mais se emocionar. Elas não querem sentir uma alegria genuína. Sim. Elas não querem... Muitas vezes as pessoas... Drica fala sobre isso, né? Algumas pessoas, às vezes, não querem nem ser curada. Ela quer viver aquilo ali e é com ela. E eu lembro da gente orar e eles chorarem muito. E no final daquele culto, eles entregaram o coração para Jesus e depois se batizaram. E eu e Cissa, a gente sempre comenta essa história porque o Senhor, foi exatamente o que o Senhor falou agora. Deus, ele tem o prazer em te treinar para contribuir na vida de pessoas. Sim. E eu acredito que esse livro, ele sirva literalmente para isso. Como o Senhor falou sobre entender por que algumas coisas acontecem. Porque às vezes você é o único instrumento que Deus pode usar para salvar a vida de alguém. Perfeito. Tremendo. Cara, assim, muito doido isso, muito doido, porque Deus, ele é assim, cara, e Deus, ele é muito assertivo nas coisas. Deus, ele é extraordinário em tudo que ele faz. Né? E Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Sim. Né? E, embora sendo Deus, não usurpou o direito de ser como Deus. E essa é a didática do Senhor na nossa vida. Embora somos filhos, herdeiros com Cristo, temos direitos com Deus, eu não posso usar isso como um benefício para não passar por nada. Por que comigo não? Entendeu? Porque existe uma falsa ideia do sofrimento. Né? O sofrimento não é um problema. O sofrimento, na mão de Deus, é uma grande ferramenta. É claro que Deus não quer que você sofra. Deus não tem sofrimento porque Deus só tem bondade. Sim. Mas tudo que Deus vê você passar, Ele vai usar aquilo como uma ferramenta para te transformar ou te modelar. Inclusive o sofrimento que você passa é uma forma de te treinar para que você possa ser uma voz de cura para quem está sofrendo também. Então isso faz parte do que Deus treina com a gente. Deus é um treinador intencional, específico, extraordinário. Então certamente Deus sabia que o que vocês passariam ia ser aproveitado em algum momento para que pessoas que estivessem naquele lugar ali pudessem receber de vocês um calento que ninguém daria. Sim. Porque, como eu te falei, Deus, antes de fazer você multiplicar ou fazer você transferir o que você tem, Ele vai fazer você se tornar de verdade. Então, Deus faz primeiro em você, para depois fazer através de você. Então, tudo isso que você vive, todas as pessoas que estão assistindo agora e que porventura passaram por coisas que elas não compreendem, a Bíblia diz que as coisas que não têm compreensão pertencem a Deus. Eu também tenho que ser treinado a, em vez de questionar, acreditar. Que Deus está 29, que Deus está no controle de tudo. E Ele está. Deus Ele controla, Ele é soberano, Ele é Senhor da minha vida. Sim. Entende? Então, quando eu entendo isso, a minha vida sai de uma esfera de frustração e sofrimento para um lugar de gratidão e bondade. Por quê? Porque Deus sabe que eu estou passando por isso. Entendeu? E tem coisa que as pessoas falam assim, mas eu não mereço isso. Não, você merecia muito pior, né? Nós merecemos o inferno, merecemos a pior coisa. Sim. E Deus nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o Filho do Reino do seu amor. Então Deus fez algo extraordinário comigo, com você. Ele nos tirou de um lugar terrível, podridão, um lugar sujo, nos colocou num lugar de graça, de bondade. Mas isso não é o fim, isso é só o começo. A salvação não é o fim das coisas, ela é o começo das coisas. Foi salvo, agora Deus vai treinar você, para você ser um agente de transformação e salvação de alguém. Isso que acontece com você, com o Tiago, comigo, com qualquer pessoa que está assistindo. É Deus treinando você, para você se tornar alguém capaz de falar: o que você passou? Eu passei por isso. Pode ficar tranquilo, porque eu passei também. Me dá a sua mão, deixa eu te ajudar a passar por aqui. Por quê? Porque alguém que entendeu, que está lá em Salmo 119, vai entender isso. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por que você tem que ser lâmpada, tem que ser luz? A lâmpada ilumina você, mas a luz ilumina quem vem depois. Por isso que eu tenho que ter um trabalho completo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que você está deixando na sua vida como um caminho? É luz para alguém atrás de você? Porque Ele iluminou você. Você é uma lâmpada, mas você também é luz para quem vem depois. Tudo que você passa é Deus te preparando. Não é para você. Deus nunca pensa em você, Tiago.
Deus sempre pensa através de você. E nessa didática você colhe, você desfruta e você vive coisas que Deus tem por causa da bondade de Deus, mas nunca tem a ver comigo, com você. Tem a ver a partir de mim. Por exemplo, Deus deu riqueza, não é para você, é a partir de você. Alguém vai precisar de um socorro. Tudo que Deus te dá é a partir de você. Então, ser treinado por Deus não é fácil. Porque Deus, quando vai te treinar, Ele não poupa você. Ele não poupou o filho. É poupar você. Mas pode ter certeza que vai haver recompensa, vai haver promessa, vai haver desfrute, vai haver bondade, vai haver milagre, vai haver cura. E se for algo impossível, maná vai cair do céu, alguma coisa vai fazer. Porque no treinamento, pode ter certeza que Deus está cuidando de você. Uau. O senhor fala alguns assuntos que, assim, parece que explodem nossa cabeça, né? Uma coisa, um ponto que eu queria tocar, assim, que eu já ouvi o senhor falar de algumas coisas, assim, a respeito disso que eu vou falar agora, que às vezes algumas pessoas acham que elas estão velhas para viver algumas coisas. Meu tempo já passou, eu já deixei para trás, eu já vivi, não é mais o tempo, isso acabou e tal. E eu te acompanhando e vendo que, literalmente, o que Eclesiastes diz, que existe um tempo para todas as coisas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de não importa o tempo. Quando você está debaixo de uma promessa, você anda em cima da palavra que o Senhor te deu, algo vai acontecer. E no tempo dele vai acontecer. Olha que coisa extraordinária, Galdino. Isso aqui é demais. Você está falando isso aí, veio um monte de gatilho no meu coração. Você falou que a sua cabeça explodiu, a minha está explodindo assim, ó. Por quê? Deus treina 2 homens chamados Josué e Caleb durante 40 anos no deserto, passando por tudo que você pode imaginar. Eles viram milagres, eles viram gigantes, eles viram uvas que um homem sozinho não carregava, eles viram tantas coisas diante do Senhor, eles viram o monte fumegar, eles viram o monte pegar fogo, eles viram trovões, eles viram relâmpagos, eles viram tantas coisas poderosíssimas da parte de Deus. Eles viram a terra abrir e engolir Datã, Coré e Abirão, aqueles que eram os rebeldes daquele povo. Eles viram coisas que ninguém viu água sair da rocha. Deus treinou eles em todas as coisas, mas no final eles têm uma resposta uma pergunta para responder. Como que está a tua força? Obrigado, Tim. Como que está a tua força? E eles vão dizer o seguinte: a minha força continua a mesma de 40 anos atrás. Sabe por que você pode... Sabe por que você vive essa experiência de achar que não tem mais tempo? Essa experiência de achar que não tem mais nada? Essa experiência de achar que o tempo acabou? É porque você não foi bem treinado. Porque quando você é bem treinado, você sabe que Deus ele tem tempo, estações, medidas. Ele tem todas as coisas definidas para você. E existem cada estação, cada tempo onde Deus faz algo específico com você. Então pode ser que para aquilo que você viveu lá atrás, agora não tem mais sentido na sua vida. Ok, para isso acabou. Mas Deus tem coisas novas para você. Porque Deus é um Deus de novidade de vida. Ele é um Deus de coisas novas. Amém. Ele é um Deus que todas as manhãs Ele faz coisas inacreditáveis na sua vida. E eu gosto da história de Asaf, né? A lei levítica dizia que depois dos 40 ele não podia mais ministrar. Mas quando o templo vai ser inaugurado, quem está lá? Asaf. Por quê? Porque Deus é um Deus que, se tiver que remir o decreto real, Ele vai remir para cumprir o teu propósito. Porque não há tempo para nada. Ou melhor, não há fim para nada. O tempo, ele vai definir todas as coisas que Deus tem para você. Eu olho para a minha vida e eu penso que eu ainda nem comecei no que Deus tem comigo. Amém. Né? Olhando para você, eu te digo, Deus nem começou o que Ele tem com você ainda. Amém. Recebo. Por quê? Porque existe um tempo para ser treinado, para desfrutar das coisas que Deus tem. Deus não vai te dar nada na hora. Ele vai preparar você. Ele vai treinar você. Ele vai deixar você passar por experiências. Por 2 motivos. Para você não desvalorizar o que Deus fez com você e para você valorizar o que Deus fez com você. Ao longo da tua jornada, você vai passar por muitas coisas que você não vai entender. Mas dentro da ótica de Deus, se você é filho de Deus, todas elas cooperarão para o teu bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que do que adiantaria eu ser alguém que, alcançando todas as coisas,
ganhando todo mundo, perca a mim mesmo. Por isso eu esmurro meu corpo como um lutador que não negocia até que eu me torne, de fato, alguém que possa dizer: não, Deus não apenas está fazendo comigo, ou melhor, não está fazendo a partir de mim, está fazendo comigo também. Porque eu estou me tornando muito mais do que eu estou realizando. Para Deus, se tornar é muito mais poderoso do que realizar. Amém. Eu lembro o senhor falou de promessa e de tempo, eu lembrei do CD, não sei se o senhor ouviu, do Toque no Altar, Deus de promessa, que tinha a pregação, né, no final, e o pastor Marcos Gregório, na pregação, dizia: toda promessa passa pelo teste do tempo. É verdade. E é verdade, né? Não tem essa de tempo. Ah, meu tempo acabou. Moisés, 40 anos no Egito, 40 no deserto, né? Não é isso? Depois mais 40 anos, então... E tem outras histórias. Davi foi ungido rei, foi reinar, sei lá, mais de 20 anos depois. Então, se Deus começou, ele vai terminar a boa obra na sua vida. Pastor, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, é uma pergunta. E daqui a 1 milhão de anos, aonde nós estaremos, pastor? Estarei apaixonado por ti. Ainda apaixonado por ele. Porque você sabe que a eternidade não é o final de nada, né? A eternidade é o começo de tudo que será feito novo. E a eternidade está lá em João 17, que diz que a eternidade é conhecer a Jesus, né? Prosseguir em conhecê-lo. Não, conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Então, daqui a 1 milhão de anos nós estaremos trabalhando para o Senhor, cumprindo o seu propósito eterno, que não há descanso para quem foi chamado para andar com Deus, porque no céu não tem cansaço, no céu tem plenitude. Então vai ser extraordinário. E... Qual a relação... Não perde o que você está falando. Qual a relação do senhor com essa música? Em especial esta música. O Theo Rubio fez para ele, você não tá entendendo. Em especial esta música. Aliás, qual a relação? Theo Rubio, se você está me ouvindo, você pode botar uma dedicatória dessa música para mim. São 2 músicas que eu carrego no meu coração, que elas falam comigo de maneira muito profunda. Uma do nosso amigo Davi Fernandes, Cultura do Céu. O Davi é um cara extraordinário, que é A Terra Clama. Eu acho aquela música... Eu não vejo como uma música, eu vejo como uma intercessão celestial. Uma proclamação. Eu vejo que o céu está falando ali e o Davi reproduziu o que o céu está falando. Porque o que o céu fala não perde tempo, não sai da moda e nem tem durabilidade. É isso. As coisas que o céu faz são eternas. Uau. Deus não faz uma coisa para esse momento, ele faz uma coisa para a eternidade, embora há momentos que aquilo vai ser pontual ou não. A segunda música é 1 milhão de anos, do Theo Rubio, que para mim ela é uma canção que fala comigo, diretamente comigo, né? E é o que eu tento viver todos os dias, não deixar a canção mudar, né? A canção não pode mudar, né? E qual é a canção que não pode mudar? A canção da verdade. É isso. A canção da paixão por Deus, a canção do evangelho genuíno, a canção da fé, a canção da graça, a canção da misericórdia, a canção do perdão, a canção da bondade de Deus. Né? Não pode passar de você. Você não pode ser treinado por Deus e se transformar em alguém que vai desonrar o que Deus fez com você. Deus te treinou para você ser alguém que vai honrar o que Deus está fazendo com você. Né? E quando Deus permite coisas na sua vida, não é para te punir, é para te melhorar, né? Eu não sei se você já viu como é que é feita uma espada, mas existem muitas espadas no mundo. Existem 2 espadas que são especiais. As espadas dos samurais no Japão, elas eram feitas através de uma outra espada. Uma espada preparava a espada nova. O fio só ficava bom porque a espada velha cortava a espada nova. Famosa uma espada afiando a outra. Mas as espadas medievais, que eram as mais letais, né? Mais brutalmente causavam mais dano, elas não eram afiadas por outra espada. Elas eram afiadas por um martelo. Fogo e uma bigorna. Então, para alguns cortes, você vai precisar de alguém para melhorar você. Mas para alguns tipos de dano que você vai causar, Deus não vai usar ninguém. Ele vai amassar você. Para você se tornar alguém capaz de causar o efeito que ele pensa que você pode causar. Treinamento, né, pastor? Treinamento. Então, eu tenho que aprender que na mão de Deus, eu sou apenas uma espada. E que para alguma missão, algum nível de missão, eu vou cortar apenas sendo afiado por que você é.
Porque Deus afia a minha vida através da sua. Mas para níveis de missão, não. Ele não vai usar pessoas, ele vai usar a mim mesmo. Como? Me martelando, me amassando, me colocando num lugar, numa forma perfeita, para que ele possa extrair de mim a melhor versão que eu tenho. Se você pegar o azeite, né, o azeite não é da carne, é do caroço. Por isso que Jesus tem que ir para a cruz, para cumprir o propósito, ele tem que passar por um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é prensa de óleo. Por que Jesus tem que passar pelo Getsêmani? Porque no treinamento do Messias, para extrair o melhor que ele tinha, não dava para entrar em Jerusalém em cima de um burrinho. Tinha que passar pelo Getsêmani. Tem estação que você passa em cima de um burrinho, todo mundo vibra com você. Tem estação que ninguém está vendo, que você está no Getsêmani sendo prensado sem parar. Você fala, meu Deus, isso não vai acabar? E Deus fala, sabe o que Deus vai responder para você? Porque não é que não vai acabar. É necessário você passar por aquele lugar para você jogar para fora o que você tem de melhor. É por isso que Deus permite você passar por coisas. Porque nesse estágio, nesse lugar onde você é prensado de verdade, que Deus traz a sua melhor versão. O azeite não sai da carne, todo mundo afanando. Sabe o que é carne? Todo mundo afanando. Uau! Sabe o que é prensa? Quando ninguém está vendo. Quando você é esquecido. Quando você está ali, ninguém está olhando para você. Quando ninguém sabe o que você está passando. Mas Deus sabe. Ele está tirando de você a sua melhor versão. Quando você também está passando pela prensa. Né? Então, Jesus ele não mudou a rota. O que você quer mudar a rota? Pode mudar a rota. Você tem que ser prensado mesmo. Passar por tudo que tem que ser passado. Você tem que... Eu falo que Deus não vai deixar de aproveitar nada na sua vida. Então, em cada estação, você vai ser prensado, você vai ser moído. Mas você vai ser recompensado. Porque, embora o caminho era de cruz, o final dele era de glória. Forte. Aqui, o pastor fala bigorna, eu já sinto um calafrio, já sinto um negócio. Uma vez a gente estava lá no culto, o culto rolando assim, pegando fogo. Aí ele olhou para mim assim, parou de frente para mim assim, meu filho, Deus tem uma obra tão linda na sua vida, meu filho. Nossa, meu filho, tu vai viver tanta coisa incrível. Vai pra cruz. Não, meu filho, ó, não sei o que, a Cissa do meu lado. Ele olhou e falou assim, meu filho, a palavra que eu tenho para você hoje é que o Senhor tá te colocando numa bigorna. Eu ia falar exatamente sobre isso, Galdino, que você falou agora. O Senhor nunca disse isso para mim, mas eu tenho a convicção, se não for, o Senhor diz que não, tá? Que o Senhor fala as coisas assim pra galera brincando, assim, igual o Senhor falou assim para mim. É porque você quer mudar a rota. O Senhor falou para mim aqui agora. Por que você quer mudar a rota? Eu tenho certeza que o Senhor faz isso. Ele falou. Exato. Eu senti que de Deus para mim aqui agora. Uhum. E o Senhor eu já tenho vários exemplos assim comigo em outras situações e eu já vi o Senhor fazer isso com várias pessoas. E eu tenho a certeza que quando o Senhor faz isso mesmo, a galera ali na brincadeira, descontraído, que é Deus dando uma direção. Isso... Eu sei que Deus usa cada um de uma forma. Sim. Essa é a forma que Deus usa o Senhor. Não eu estou certo na minha convicção, estou errado. É o quê, pastor? Você recebeu no teu espírito? Eu recebi. Não é Deus. Que a Bíblia fala que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que aquilo vem da parte de Deus. Oh. Não precisa ser uma palavra séria, nem uma palavra bem-humorada para ser de Deus. Tem que ser de Deus. Ainda que ela seja séria ou bem-humorada. Certo. Então, às vezes eu falo muitas coisas e eu costumo dizer que, embora eu ame pregar, que é uma das coisas que eu amo fazer é pregar, e eu prego com todo o meu coração. Quem está perto de mim sabe que não prego, eu não levo uma mensagem para a igreja, eu levo um recado de Deus. Procuro ser assim. Sim. Embora tem dia que a gente não acerta como gostaria. Mas eu entendo que Deus tem muitas formas de falar com a gente. E ao longo do tempo, Deus vai treinando a gente também para falar como Ele quer que eu fale. Então eu vejo que assim, uma forma que Deus me usa muito é no cotidiano. Sim. A gente está conversando aqui, Sim. Deus me dá o Espírito Santo me dá um insight, eu libero aquilo. Né? E é claro que Deus está falando com você. Por que você quer mudar a rota? Né? Então, assim, isso é uma coisa que Deus fala com a gente de maneira muito sutil. E eu tenho que estar preparado e com os meus ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando, porque
o profeta estava numa caverna esperando trovões e relâmpagos, e Deus vem numa brisa suave. Então, quando Deus quer falar comigo, quando Ele quer falar com você, não tem o seu jeito, tem o jeito de Deus. Deus sabe o jeito dele que Ele vai falar com você. Então, certamente, se testificou no teu espírito, foi o Senhor falando contigo. Mas Deus me usa assim, muitas vezes, sim, nessa coisa de falar brincando, de estar aqui e sair uma direção do Senhor. Eu admiro isso no senhor, quanto líder e pastor, que o Senhor dá oportunidade às pessoas de crescerem, de liderar, de pastorear. Quando, às vezes, nós, como liderados, nem merecíamos essa oportunidade. Eu falo de mim. E ainda assim, mesmo o Senhor... Eu tenho também essa certeza que o Senhor tinha a certeza que a pessoa ali talvez não era. Pô, Tiago não tá legal, não. Mas o Senhor ainda, assim como Jesus, que não escolheu Jesus poderia ter escolhido Nicodemos. Por que Jesus escolheu Pedro? Judas. Você tá entendendo a diferença de... Eu seria o Pedro, pô. Assim, eu tô classificado entre os 12 que Jesus escolheu. Não entre Nicodemos. Eu tô nos desclassificados. Exatamente, os improváveis. E ainda assim, a gente tem essa oportunidade do Senhor, da pastora, de Deus em primeiro lugar. Óbvio, eu sei que tudo isso que o Senhor não faz nada sem a direção de Deus, eu também tenho a convicção que é a mão de Deus. Que também no dia que o Senhor fala, que Deus falar com o Senhor, acabou o tempo de fulano, de ciclano também acabou. Se Deus falar, acabou. Entendeu? Pastor, não tem Mas eu essa escolha, admiro não. muito isso no Senhor, que o Senhor dá a oportunidade mesmo, mas assim, pô, fulano... Não, mas Deus falou, vai lá. Então, eu acredito muito que Deus, Ele conhece o futuro. Né? Eu sei que Deus está vendo o que eu não estou vendo. E talvez você está vendo só um carvão naquele momento ali, mas Deus está vendo um diamante ali na frente. Então, o que eu faço, na verdade, é só facilitar o processo do carvão virar diamante. Pastor, eu concordo com tudo isso, mas o engraçado disso é que as pessoas começarem assim é normal. Mas depois de 9 anos, elas já não querem mais o carvão. Elas querem o diamante já pronto. Mas o Senhor, até hoje, se mantém íntegro, apostando e trabalhando com carvão. Por isso que Você está entendendo? Que já, O senhor tá tecnicamente já entendendo? deveria ter virado diamante. Porque quando Por o isso que Senhor eu estou começou... cercado por um monte de diamante. Porque quando o Senhor começou aqui, eu não estava na cidade, mas quando eu vim aqui, eu ouvia dizer... A igreja é só de adolescente. Não tem nem dízimo, nem oferta. E o Senhor continua com o mesmo coração. Quem sustenta a igreja não é o dinheiro das pessoas. Quem sustenta a igreja é a soberania de Deus. É isso. Entendeu? Embora contribuir faz parte, é essencial para a vida, para a missão da igreja. É bíblico. É bíblico, e as pessoas, quando elas aprendem isso, elas vivem uma vida muito mais abençoada, porque é melhor dar do que receber. E a ordenância de cooperar na obra de Deus é um privilégio para a gente poder cooperar, ser um investidor do que Deus está investindo. Imagina você investindo no que Deus está investindo. Meu Deus. Imagina você cooperar com o que Deus está fazendo. Não é com o que fulano, ciclano, não. Você está cooperando com o que Deus está fazendo. Isso é muito sinistro, cara. Isso é muito profundo. Não, contribuir com o pastor Luciano já é maravilhoso. Com o que Deus está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que essa característica que você falou é porque eu também sempre me olho e eu me vejo num lugar de dependência de Deus em me tornar alguém melhor também. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não julgo quem não é ainda. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu sei que eu sou também alguém todos os dias precisando da graça e da misericórdia dele. A sua natureza. A minha natureza. Então, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para me colocar num lugar melhor do que alguém? Quem sou eu para olhar e falar, não, eu mereço, mas fulano não merece? Porque muita gente começa bem e termina mal. Muita gente começa mal e termina bem. O senhor falou de algo. O senhor falou de algo que eu queria que o senhor falasse agora, que é sobre exatamente isso que o Tiago puxou o assunto, que é assim, o senhor sabe quem o senhor é? O senhor sabe de onde o senhor veio? O senhor sabe o que o senhor poderia ter se tornado? E aí, assim, o livro é a menor parte disso tudo, mas
Como que às vezes eu acho que é talvez essa resposta por estar tão próximo de você, mas queria que você falasse para as pessoas entenderem o que passa dentro do seu coração, assim. Como é para você olhar no espelho e ver quem o Senhor, quem Deus fez se tornar o Luciano e da onde o Luciano saiu? Mas Deus fez alguma coisa? Deus fez alguma coisa? Fez. Vocês acham que ele fez? Ele fez. Não, eu acho que eu procuro sempre estar num lugar onde isso não... Eu quero que isso não mexa comigo. Eu não quero estar num lugar onde o que Deus fez se torne maior do que Ele é para mim. Então, isso é o que eu quero para mim. Quero que Ele seja... Eu não quero que o que Ele faça comigo se tome o lugar de quem Ele é em mim. Uau. Entendeu? Então, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu só quero preservar quem Ele é. Difícil, hein? É difícil. Agora... Deus pode fazer muitas coisas com todo mundo, né? Mas a gente tem que aprender a preservar o que é importante de verdade. E o que é importante é Deus. É quem Deus é. O que Ele fez por mim. O sacrifício que Ele fez por mim, né? A obra que Ele fez pela minha vida, quando eu não merecia nada. Quando eu não tinha lugar para ir, quando não tinha ninguém. Quando ninguém olhava para mim, ninguém acreditava em mim. Quando não tinha recurso, quando não tinha nada. E não é que a gente tem hoje, né? A gente continua batalhando, mas como que você pode virar as costas para alguém que um dia falou, eu acredito em você? Entendeu? Por causa de um aplauso de alguém? Por causa de uma opinião de alguém? Então essas coisas eu procuro colocá-las num lugar onde eu não permito que elas mexam comigo. É claro que todo mundo gosta de ser reconhecido, não é isso não. Da igreja estar bem, de ver as coisas acontecendo. Eu quero que tudo dê certo. Eu quero que as pessoas olhem e falem, a Church Fora da Grade é uma igreja de Deus, incrível, as pessoas são transformadas, uma igreja próspera, abençoada. Claro que eu quero. Mas eu não quero jamais que a canção mude. Entendeu? Que daqui a um tempo a gente se torne alguém que as pessoas não possam te dar um abraço, que você não continua olhando para as pessoas como você olhava no início. Então, acho que essa tem que ser a nossa busca. É preservar a pureza, aquilo que era inicial, sabe? Quando o Thiago falou, quando eu não sou adolescente, limpando a igreja. Você tem que preservar isso. Entendeu? Você tem que guardar no seu coração essas coisas, entendeu? Então eu procuro de todo o meu coração, e eu espero que eu chegue até o final assim. Esse é o desejo do meu coração, né? Que quem Deus nunca perca o lugar do que Deus está fazendo. Meu Deus. E isso é muito real, porque o senhor fala isso na reunião de líderes o tempo todo, que a gente não pode perder a essência do início. O abraço da recepção não pode se tornar diferente do que era no início. Nada pode mudar com o tempo. O desejo de servir, de se entregar, não pode ser como não era no início. É preservar. É a unção da permanência. E uma vez, acho que não foi no aniversário passado, talvez isso já tenha até uns 3 anos, mas parece que foi ontem. O senhor pregou algo, e aí o senhor fez o apelo, e aí um dos pastores da igreja foram lá na frente se reconciliar. E eu lembro porque... Foi no ano que eu cheguei na igreja, 2024. eu senti como se tivesse sido comigo, sabe? E eu lembro do que o senhor liberou sobre a igreja. Que não importa nada se a gente for para uma igreja de 2.000 lugares, de 1.000, de quantas forem. Se a gente perder o coração dessa pessoa aqui, acabou tudo. É verdade. Acabou tudo. Então eu acho que esse é o coração. No final de tudo, Mateus, no final de tudo, quando tudo passar, pro lugar que Deus te chamou para habitar, não tem direito à bagagem, não tem direito à carne e não tem direito a nada que você possa conquistar. A única coisa que você vai levar para aquele lugar, para a eternidade, é aquilo que você apresentar para o Senhor como obra.
Então, do que adiantaria ganhar o mundo e perder a nossa alma? Do que adiantaria ganhar todas as coisas e perder, né, qualquer coisa que de fato é importante para Deus? Quando você olha para alguém e você não tem um coração, não tem compaixão por aquela pessoa, você já perdeu a essência. Entendeu? Quando você olha para alguém que fez alguma coisa de errado, que as pessoas erram, e que você não consegue sentir a misericórdia por elas, você já se perdeu. Não é que você perdeu o amor, você se perdeu. Nossa. Porque é melhor perder do que se perder. Entendeu? Então, Deus ele vai promover coisas na sua vida que você vai aprender a dar valor a coisas que são de verdade de valor. Entendeu? E o que tem valor para Deus? Um coração vale mais que um mundo pesado em ouro, cara. O que tem valor para Deus, cara? É muito melhor recuperar do que se desfazer. Mas é muito mais fácil desprezar do que reconstruir. Então Deus chamou a gente para ser reconstrutores o tempo todo, para ser recuperadores o tempo todo. Porque hoje te causou um dano, amanhã pode te causar um bem. Entendeu? Sim. Então o coração de Deus ele tem um olhar, o Tiago falou, e a verdade é o seguinte: Deus está vendo, Tiago, que você não está vendo. Deus está vendo o que ninguém está vendo. Talvez alguém está olhando hoje falando, fulano tem nada a ver. E Deus está lá no céu pensando, hoje não tem nada a ver, mas amanhã tem tudo a ver. Então, no coração de Deus, ele precisa imprimir em mim, o desejo de Deus é que eu tenha um coração que acredite mesmo quando não é para acreditar. Porque é muito melhor você acreditar e dar certo que você não acreditar e desperdiçar um diamante lá na frente. Entendeu? Deus é um garimpador, ele garimpa as coisas. Deus ele pega tudo na mão, ele não despreza nada. Ele está vendo um monte de coisa. Já pensou se Deus fosse desfazer de vocês quando vocês erraram em coisas que vocês fizeram que ninguém sabe, mas que Deus sabe? Meu Deus. Não estaria nem aqui, mas... Já pensou se eu falar, Luciano, o que você fez que ninguém viu, tá aqui, ó, eu vi. Mas Deus não faz isso. Porque Deus não é um acusador. Deus é um promotor. Ele quer promover você o tempo todo para você se tornar o que ele pensou. E por isso que ele treina você. Porque tudo que você passa na mão de Deus é Deus treinando você para você se tornar o que ele pensou a teu respeito. Eu ia falar disso, né? Que tudo isso tem a ver com o tempo de treinamento de cada um, né? Cada um, e isso é pessoal. E como eu te falei, Deus é um personal, cara. O que ele vai agir com você não vai agir com o Tiago. Sim. Coisas para você não tem nenhum problema, para o Tiago tem todo problema. É verdade. Então Deus conhece cada um conforme a sua essência. E quando Deus resolve, né? Quando ele resolve falar comigo que é tempo de escrever o livro, eu começo a entender que tudo que eu estava passando também era Deus me treinando para as próximas estações, para os próximos níveis, para aquilo que ele vai fazer comigo, que ele não fez ainda, mas que ele precisa me treinar antes. Senão você não suporta o que Deus vai fazer com você, você Sim. joga fora o que Deus vai te dar e você desperdiça o que Deus poderia fazer com você de extraordinário, porque você não está preparado. É como os odres. Dá para colocar vinho novo no odre velho? Não, vai desperdiçar. Ele arrebenta. Então, assim, Deus não quer que você desperdice, ele vai te treinar primeiro. Pastor, e o senhor falou aí há pouco sobre é diferente perder e se perder. Nos explique aí essa diferença aí entre perder e se perder. Na sua vida, Tiago, você vai passar por muitas coisas que você vai ter que aprender que elas são inegociáveis. É melhor você perder coisas do que você se perder como ser humano, como filho de Deus. Um exemplo, é melhor você perder numa sociedade do que você se perder continuando com ela, entendendo que aquilo é errado. Melhor perder um trabalho do que... Melhor perder uma porta de emprego porque ela não é lícita do que você se perder, embora aquilo haja benefícios. Até porque o pecado também tem benefício, mas ele tem salário também. O salário do pecado é a morte. Tem benefício, tem salário. Então, o que você prefere? O que você vai escolher na vida? Entendeu? Então, assim, você vai fazer uma concessão, você vai compactuar com isso, então é melhor você perder do que você se perder. Embora a benefício também é um salário negociável. Então, a gente tem que avaliar sempre isso na nossa vida o tempo todo. Mas para entrar lá eu tenho que esquentar a carteira. Mas você vai se perder ou vai perder? Melhor perder a porta de emprego, porque é errado, que você se perder no princípio. Porque todo princípio que você quebrar vai quebrar você. Entendeu? Uau, que doideira. Eu queria que o senhor falasse agora
especificamente do livro, que pode ter gente que pode estar se perguntando, e a gente vai falar, vamos repetir novamente a data do lançamento. Pode ter gente se perguntando assim, mas ele é um pastor, está fazendo um livro, esse livro é só para pastores, é um livro para líderes? Perfeito. É um livro para quem? Para quem é esse livro? Esse livro é para todo ser que respira. É isso. Por quê? Porque ele não é um livro religioso, no sentido de tratar da religião. Ele trata da vida. Ele é um livro para tratar de princípios de vida. Ele é dividido por 7 capítulos. Cada capítulo vai ter ali o seu enredo, né? E você vai encontrar frases ali que você já ouviu falar, mas que dentro do livro estão dentro de um contexto explicativo para você entender. Né? Uma frase que está no livro que eu gosto muito é: como será agora que parece que tudo se perdeu? Como será agora que parece que não tem mais jeito? Será como sempre foi. A gente anda no deserto e as sandálias não gastando. Então Deus, ele vai te preparar para a vida. Isso aqui não é para você se tornar mais crente, para você se tornar mais fiel, mais leal com a sua vida, mais preparado, mais ousado na vida. Entendeu? Por isso que Deus é um treinamento de Deus na sua vida. Ele não é um livro religioso. Não estou tratando a Bíblia, estou tratando o que a Bíblia fala da minha vida. Uau. Entendeu? A Bíblia em ação, né? A Bíblia em ação. É para Pastor, todo mundo. E eu não sei se o senhor pode dar o spoiler, mas Acabou de dar um, né? Especificamente sobre esta frase que o senhor falou, aonde você recebeu ela e o que estava vivendo? Não sei se pode, se o livro já trata isso, mas aonde o senhor recebeu essa frase de Deus? O que você estava vivendo que o senhor se pegou assim nesse... sem luz no fim do túnel e ouviu Deus falar, Luciano, calma teu coração aí que será como sempre foi. Então, pastorear uma igreja é desafiador, porque a igreja é um lugar que passa por muitas coisas, né? E então você lidar com aquilo que é abstrato, fé, embora a fé é concreta e bruta, para muita gente ela é abstrata, é uma coisa que você não vê. Eu vejo a fé. Para mim a fé é concreta. Vai ser, será Sim. E acabou. Mas para muitas pessoas é um termo abstrato. Então as pessoas, quando estão passando por um momento de dificuldade, normalmente elas ficam sem uma luz no final do túnel. E elas querem achar alguma coisa que possa tirá-las desse lugar. Então eu falo que a primeira prisão que você sofre quando você está num momento difícil é a prisão mental. Porque a neurociência vai explicar isso. Que a primeira coisa que você sofre quando você está num momento de dificuldade é o quê? A sua mente começa a entrar num estado de alerta e você começa a tentar achar um lugar para se segurar ou se apoiar. Então você está num momento difícil, né? Por exemplo, você sabe nadar? Não. Se você cair no mar, o que você vai procurar? Primeira coisa, um lugar para se segurar. Sim. Não é? Então, quando você está num momento de dificuldade, e foi no momento onde algumas pessoas estavam passando um momento de muita dificuldade, o Senhor me deu essa frase para liberar isso para uma vida de uma pessoa. E que depois serviu como um conceito para toda a igreja. Que era, eu sabia, né, que Deus estava falando com aquela pessoa, eu não sabia a profundo que ela estava vivendo, mas Deus falou, diga para ela que vai ser como sempre foi, ela vai andar no deserto e a sandália não vai gastar. Porque eles andaram no deserto e a sandália não gastou, cara. Não é que não tinha deserto, é que tinha sandália sem gastar. Então vai ter deserto, mas não vai faltar sandália para te proteger, até que o deserto acabe. Então aquilo ali mexeu comigo, mexeu com a igreja naquele momento e se tornou uma frase que a igreja tomou, né, como partido para aquilo, para se levantar. Muitas pessoas se levantaram nos seus momentos difíceis e acreditaram e continuaram. Outras romperam, outras estão rompendo, outras vão romper. Né? Como foi uma frase que eu falei também, há um tempo atrás, né? Que dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda. Por que não dá tempo para você? Foi o ano passado. Dá tempo ainda. Dá tempo de quê, pastor? Dá tempo de você restaurar esse casamento, dá tempo de você sair dessa prisão, dá tempo de você acabar com isso que não é de Deus, dá tempo de muita coisa na sua vida, porque para Deus sempre é tempo. Entende? Então são coisas que a gente fala, que Deus libera e que elas mudam a nossa realidade, porque quando você muda a linguagem, Deus muda a sua realidade. Você é fruto do que você fala. Continua falando que é o inferno, vai ficar no inferno. Sim. Agora começa a mudar, Deus proverá, Deus é bom, Deus é fiel, Deus vai fazer. Cara, é impossível, Deus pode. Daqui a pouco o milagre acontece. Isso é um princípio muito verdadeiro. Porque tudo que Deus fez, Ele usou a palavra para criar. E para trazer à existência o que não existe, Ele usou a palavra.
Agora, quando Deus quis chamar um profeta e perguntar o que você está vendo, o profeta falou, vejo um vale de ossos secos. Deus fala, então muda a tua linguagem que a realidade vai mudar. O que você está vendo? Vejo um exército. E ele começou a ouvir barulho de osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, e a coisa mudou. Por quê? Porque quando você muda a língua, que a palavra tem poder para gerar, a realidade é transformada ao seu redor. Meu Deus. Entendeu? Meu Deus. Tá maluco. Eu ouvi falando, Deus proverá, cara, vai ser assim, Deus é fiel, vai dar certo. Às vezes as pessoas estão lá na igreja, desafiador demais. Pastor, eu falo, Deus vai fazer. Ele já fez, já está chegando. Fecha o olho aí, vai acontecer, vamos embora. Vai dar certo. E as coisas acontecem. Por quê? Porque a fé, ela precisa ser manifestada em 3 lugares dentro de você para ela ser real. Ela tem que ser uma manifestação na tua consciência, a fé é real. Deus pode curar, sim, pode fazer. Ela tem que ser um sentimento de gratidão, Deus já fez, então eu sou grato. E ela tem que ser uma liberação verbal para chegar a se tornar uma realidade. Por isso toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim sem antes cumprir o pelo qual ela foi designada a cumprir. Olha que tremendo. Então muda a linguagem que Deus muda a realidade. E tem um exemplo muito forte disso, é que é a obra da Church do jeito que ela tá, né? Não sei se no outro episódio a gente citou sobre isso, mas eu lembro muito claramente, assim, cara, da gente mudando de um ano para o outro, e aí chegou no final do ano, a gente sentada na recepção da igreja, assim, era a igreja média que a gente chama, né? A gente sentada e o pastor falar com a gente assim, ó, a gente vai fazer a obra da igreja, e aí o ano que vem vai começar, e aí algumas coisas vão mudar, e ela vai crescer e tal, vamos para tantos lugares, aí levou a gente no gabinete, mostrou a planta de como ficaria e tal, e aí passa o ano, vem as primícias, e aí Deus começa a falar, e aí o pastor estava com planejamento de começar a obra em julho, depois do aniversário da igreja, e ia até mais ou menos dezembro, esse era o tempo mais ou menos, né? E aí Deus começa a falar com o pastor, não, mas vai fazer em janeiro. Depois das primícias, dia 13. Por quê? Porque em julho é o seu tempo, mas em janeiro é o meu. E aí começa a obra dia 13 de janeiro, depois das primícias. Eu lembro do quão forte foi, porque o pastor pegou a planta, derramou o azeite sobre a planta da igreja, e aí começa dia 13, e aí acaba janeiro, entra fevereiro, pandemia. Lockdown, fecha tudo. É forte isso aí. E aí todo mundo, meu Deus, não é possível. Pastor não viu, deu nada. Não sei o quê. E muita gente me pediu perdão, mano, Não é depois dessa parada aí. Muita gente As pediu pessoas perdão. pediram perdão depois, pô. Muita não, algumas pessoas pediram perdão. Porque, cara, como assim? Pô, Deus dá pastor, uma eu quero te palavra pedir perdão, porque quando você falou, eu falei, como é que Deus falou? Veio a pandemia. Porque o ser humano é assim, né? Se é contrário ao que ele está vendo, ele já não acredita mais. Porque o ser humano anda pelo que ele vê, mas Deus mandou você andar pelo que você crê. Fala, Deus tem ministrado muito isso que você está falando no meu coração quando o Eliseu fala, pede a Deus para abrir a visão de Geazi, para ver o exército. Sim. Exatamente isso aí, É não isso se aí. movimentar pelo que tá vendo. Não, Sim. tem que ser pelo que Deus falou, pô. Deus falou, você tem que ir. Aí, E aí, perdão, Galdinho. e não, tá doido? Aqui é assim mesmo. E aí, o que acontece, cara? E aí, algumas pessoas, né, ficaram nessa, mas como que vai acontecer? E tá tudo fechado. E a gente achou de primeira que o Covid seria 15 dias, né? Uma semana. Não, eu não pensei isso, eu duvido. Rapaz, se ele falar que vai igual o profeta. Meu amigo, vai chover aqui, vai criar uma poça, mas vai pegar fogo, eu acredito. Rapaz, uma vez eu tava mudando de assunto de novo. Uma vez eu tava no casamento com esse homem, rapaz. E o casamento rolando. E o casamento demorou umas 2 horas Foi demorado. de atraso. Um leve atraso, né? E aí, rapaz, o tempo fechando. Tiago, as nuvens tudo ficando cinza, aí começaram a ficar as nuvens pretas e rapaz, e aí todo mundo no casamento olhando pro alto e tal. O pastor começou o casamento. O casamento começou a acontecer, só que ainda tinha toda a cerimônia para fazer. Começou, pum, um pingo, pum, outro pingo pingo, grande, pum, cara. outro pingo. A noiva, plau, começou a chorar. A noiva danou a chorar, danou a chorar, danou a chorar. Ele pegou na mão da noiva e falou assim, calma, não vai chover não. Olha Elias, né, pastor? Vai só pingar. Vai só pingar. Vai só pingar. Aí eu tô do lado de cima assim, eu falei, rapaz, esse
Esse homem tem muita certeza das coisas que ele fala, rapaz. Não é possível. No meio do Você casamento. viu ele falando? Você viu? Você tava Ele lá. falou no microfone, Ah, rapaz, no no microfone. casamento. Pensei que tinha falado só pra noiva. Ele falou no microfone no casamento. Eu acho que Deus falou assim, peraí que eu vou dar um jeito, cara. Vou Ele te pegou ajudar na mão dele no aqui. microfone e falou assim, não se preocupa, não vai chover. Vai só pingar, mas não vai chover. Isso é por Deus mostrando que ele tá nesse casamento. Tiago, ele fez a cerimônia inteira. Os músicos já estavam procurando lona pra botar por cima dos equipamentos e tal. Não choveu. Só pingou e parou. Aí ele foi embora. Ele fez só a cerimônia e foi embora. E aí era um sítio, né? Aham. E aí tinha um pedaço assim, pequeno de estrada de chão. E depois chegava na pista. E aí eu fiquei no casamento, porque eram liderados meus. E aí eu tô no casamento conversando. O pastor me manda um vídeo. Meu filho! Mó chuva. Olha isso Rapaz. aqui, meu filho! Pensa no temporal, Meu cara. filho, Tiago, o limpador ligado, não dava pra ver a pista, Tiago. Olha isso aqui, meu filho. E só não chovia no sítio, mano. É, foi um mistério. Mão de Deus. Então, assim, meu filho, eu não preciso pedir desculpa, não. Porque se ele falou, eu sei que vai acontecer. Mano, foi não tem loucura, essa. né? Porque assim, a gente parou, ficou meses sem poder fazer nada. A gente começou assim, deu um pontapézinho assim de uns dias, acho que 2 dias, uma semana, não me lembro. Acho que foi uma semana. Uma semana, Acho que foi pouco semana. tempo e parou tudo, cara. E eu dentro de casa agoniado, tô sentado um dia no sofá, passou acho que 3 meses. Caraca, Deus falou assim, volta à obra. Aí eu, amor, Deus falou comigo aqui. Ela, o quê? Voltar à obra. Amor, amor. Então volta. Falei, tá bom. Liguei pro cara do pedreiro, seu Samuel, voltar à obra. Ele, vambora, pastor. Meu irmão, que loucura. Voltamos à obra. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que uma obra que ia demorar muito tempo, cara. Deus remiu o tempo. Cara, Meu inacreditável. amigo, inacreditável. Inacreditável o que aconteceu. O negócio foi acontecendo, fomos fazendo. Pô, eu sei que a igreja inaugurou no mês de julho, como Deus falou. Cara, perfeita. Nossa, que a igreja que é hoje, né? A igreja não tá muito que é hoje. Então, tipo assim, isso aí que ele falou da fé é muito real. Outra coisa, outra frase que ele falou de ainda dá tempo. Eu lembro que você, voltando, recapitulando lá atrás, que você falou sobre a questão do ele falar brincando e Deus liberar as coisas. Não é que tá brincando, não. É de maneira porque- mais descontraída. É porque assim, deixa eu. É descontraído, eu fazer né? aqui. É porque eu vim da Assembleia. Aham. Eu não tenho nada assim contra nenhuma denominação Aham. e nem Claro. como Deus usa Cada cada um, né? Deus tem uma medida pra isso cada um. aí. Só que eu tô acostumado à Assembleia. Quem é da Assembleia, eis que te digo. Você Sim, entendeu, né? sim. E o senhor não é que é brincando, mas assim, agora a gente tá aqui conversando, às vezes falando assim, sei lá, do jogo do Brasil, assim, ó, Deus, não sei o que, do nada. Geralmente, a gente tinha, pelo menos eu tinha entendimento, não tem que entrar. Hoje eu já não tenho mais esse pensamento que eu tenho que entrar na presença. Eu já estou na Ele presença, habita em mas eu você, tinha né? esse ensinamento, que eu tinha que entrar. Claro, existe uma reverência, presença. existe um temor. E há momentos que você precisa estar ali rendido e estar discernindo que não é qualquer lugar. A presença do Senhor é um lugar santo, Sério. seríssimo. Mas Ele habita em mim, Sim. né? Um Deus com todo esse tamanho resolveu habitar num ser com todo esse tamaninho. Então Deus habita na gente. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer o que eu quero. Não é isso. Tem um temor, tem um respeito. Mas Deus, Ele é o seu Pai. Então, eu respeito todo mundo. E não estou aqui também, de maneira nenhuma, para fazer nenhuma crítica, não. Que Deus usa cada um. Sim, e tem gente sim. que precisa dessa linguagem para compreender Sim, Deus. sim. Mas a forma que Ele fala comigo é assim. Eu estou conversando com uma pessoa, Ele fala, é isso. Aí eu vou e pá. Entendeu? Não tem uma coisa assim, uma burocracia, né? Isso. Parece que- A última que aconteceu comigo foi assim. A gente... Foi mais ou menos... Não sei se tinha sido em fevereiro ou março que Drica fez aquela vigília para os líderes. Lembra Aham, que foi no lembro, gabinete? lembro. Ia fazer uma vigília, né, pastor? E aí, Pô. a gente dentro do gabinete, a gente passou 24 horas dentro do gabinete, os líderes, orando e tal, tendo um momento com Deus. E aí, teve um momento que a gente desceu e começou a orar pela igreja. E quem conhece a gente mais de perto sabe que durante um tempo o desejo de ser mãe de Cissa tinha ficado adormecido. Ela meio que tinha deixado isso de escanteio e não é o que ela queria mais. E aí, eu lembro que naquele dia Deus falou comigo assim, Cissa vai engravidar esse ano. Isso foi o ano passado.
E aí, cara, pra mim, naquela hora, pareceu tudo muito irreal. Porque Cissa não quer, Cissa toma remédio, então a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Passou. E passou. Quando chegou em outubro desse mesmo ano, estávamos no gabinete. Eu, Cissa, Tiago, Juan e Ludmila, pastor e Drica. E aí, a gente ajudando o Drica, tava planejando o Pink. E aí, a gente conversando e tal. E aí, a gente conversa e ri, e brinca, e faz coisa séria, fala coisa séria, e ri de novo, e não sei o quê. E a gente planejando, ajudando o Drica ali a planejar as coisas e tal. E aí, a gente começou a fazer uma brincadeira, alguma zoeira assim e tal. Aí, Drica foi e brincou com Cissa. Falou assim: filha, imagina, quando vocês tiverem um filhinho ou uma filhinha e vir zoeira igual o Galdino. Mas também, né, filha? Foi o que você escolheu pra você, né? Aí todo mundo começou a rir e tal, não sei o quê. Pastor vai em cima do armário, tipo uma prateleira daquela ali que tem no gabinete. Pega um relógio parado. Pegou um relógio parado. Sem pilha. Sem pilha. Agestou a hora. 7h12. 7h12. Deu na mão de Cissa. Falou assim: filha, esse é o tempo, essa é a hora. Largou. Todo mundo. Pastor falou sério ou falou brincando? Esse é o tempo, essa é a hora. Deu na mão de Cissa. Beleza? Fui pra casa, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, Luciano tava falando sério. Ainda que ele tenha falado de maneira descontraída. É isso que eu falo, tá entendendo? Ele teve a convicção que era Deus falando com ele. Mas você tá Cissa, entendendo? mas Cissa não teve. Mas é igual eu tive quando o senhor falou assim: por que você quer mudar a rota? O negócio foi igual uma flecha. Mas Cissa não teve. E aí eu falei, amor, você não acha que o pastor falou sério com você, não? Aí ela, acho que não, amor. O pastor tava brincando. Não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Não vou discutir também. Você acha que não falou, não falou. Mas eu tenho depois a revelação disso aí que você não tem. Do dia? Não, do relógio da numeração. Mas você sabe a outra, né? Não, continua, depois eu te falo o restante. Aí, beleza. Quando chegou em novembro. Quando chegou em novembro, Cissa vai para a consagração, no primeiro domingo de novembro. Deus fala com ela, diretamente com ela. Para de tomar o remédio. Esse é o tempo, essa é a hora. Ela volta para casa, ainda questiona Deus. Mas será que realmente foi Deus? Não foi e tal. Ela abre o telefone. Cissa não usa a rede social. Cissa abriu o telefone, abriu a rede social. 7h12. E aí, não, uma mulher falando. Se você quer saber se esse é o tempo para você ser mãe... Ó, a mulher falava de cabelo, nem era o conteúdo falar coisa cristã. Se você quer saber se esse é o tempo de você ser mãe, Deus está mandando te dizer, esse é o tempo e essa é a hora. Ela entendeu, parou de tomar o remédio. No mês seguinte, um mês depois disso, ela já estava grávida. Qual foi o dia que a gente descobriu que estava grávida? Dia 7. 7/12. Ai. Agora fala. Não, isso é tremendo, porque Deus, ele treina você antes de te dar o que ele vai te dar, né? Então Deus precisa treinar também uma maternidade na Cissa, fazer a Cissa entender que ser mãe também é um fruto de um treinamento. Sim. E quando aconteceu tudo isso, eu guardei no meu coração, fui orar, e o Senhor falou muito claramente comigo sobre a numeração, né? Eu nunca falei isso para você. Sim. E vou te falar hoje aqui. 7 é porque é a forma de Deus. E 12 é porque ele continua no governo de todas as coisas. Oh. E no tempo oportuno, o relógio fala do tempo certo. Por que o relógio estava parado? Porque era uma hora que não se movia. Ou seja, não daria continuidade. Mas que no tempo oportuno, aquilo que é perfeito, debaixo da soberania do governo, que é 12, vai acontecer plenamente na vida de vocês. Meu Deus. Entende? Por isso que o relógio não andava. Tremendo, né? Porque Deus, ele também é um estrategista, e Deus, ele tem a forma de falar de maneira gradativa para que as coisas sejam plenas e concretas na nossa vida, né? Por que Zoe demorou 12 anos para vir e ficou 12 dias no hospital? Plenamente no governo de Deus. Deus sabia. Ela nasceu que dia? Dia do meu aniversário, dia 9. 9 é o quê?
Nascimento. Então, todas as coisas comunicam quando Deus quer falar com você. É porque você não percebe, porque você não está treinando os ouvidos espirituais para discernir a voz de Deus. Uau. Por isso Deus vai te treinar para te dar compreensão. Entende? E você falou disso, do 9, de ser renascimento. A gente está quase indo para o final já. E eu queria que o senhor falasse agora do aniversário da igreja, cara. Vamos fazer 9 anos de igreja. Demais, né? A alegria, assim, tremenda. Meu Deus. Você tá com expectativa? Pô, meu tá, Deus, Thiago. cara. Gigante demais. Eu chego tão ansioso, assim, uma ansiedade boa. Né? Cara, o aniversário da igreja esse ano vai ser extraordinário. Vai ser um negócio assim, vai ser um marco. Né? Primeiro porque 9 é profético, 9 é nascimento. Olha só, nasceu o nosso primeiro livro. Tem muitas coisas nascendo nos projetos que tá lá bombando na igreja, né? O Health, que é extraordinário. Inclusive, você está convidado para domingo de manhã, a partir das 9, tá conosco lá na igreja, porque vai ter o projeto Health, que é um projeto extraordinário sobre saúde, sobre cuidar do seu corpo de maneira plena, da sua mente. Vai ser extraordinário, viu? Depois você vai no Instagram, você vai lá se aprofundar no que é o Health. É um projeto, nasceu no coração da Drica, incrível. Nasceu o livro, né? 9, olha que tremendo. Tem outras surpresas que eu não posso falar aqui, que já saíram do forno, estão prontos, que nós vamos lançar no aniversário também. Tem muita coisa vindo aí. Então, você vê como é que Deus é profético. E uma história incrível, né? Uma igreja que nasce de maneira tão genuína, né? Nasceu no coração de Deus, nosso pastor ali com a gente, né? Na nossa casa, com aquele PE, né? Que são os pontos de encontro. No IPE foi nascendo, crescendo, multiplicando e virou a igreja que é hoje. Então, para a gente é um marco, né? 9, né? Vai ser poderoso demais. E agora, dia 19, 20, 21 de junho, a nossa festa. Viu? 19, anota aí, 19, 20 e 21. Você é nosso convidado, você não vai sozinho. Você vai convidar pelo menos 10 pessoas no teu Instagram, no teu meio. Você vai falar, quero te fazer um convite. Por quê? Porque Deus também quer te treinar a ser um multiplicador de coisas boas. Né? Então, você tem que multiplicar coisas boas. Convida todo mundo, chama, leva, vai junto, porque vai ser poderoso demais. E o nascimento do livro, né? Que é o nosso marco, né? É nosso bebezinho, nosso filho. Né? Eu falo que eu escrevi, mas ele é meu, da Drica, da Zoe, da nossa casa, porque é fruto do que nós estamos vivendo, né? Nesses anos todos aí, caminhando e entendendo que Deus ele continua nos treinando para coisas maiores. E eu queria que, assim, antes da gente ir para a caixinha de pergunta do Instagram, eu queria que o senhor respondesse, assim, eu sei que eu te conheço profundamente e o senhor é um cara zero vaidade. E a pergunta que eu quero te fazer não tem a ver com o lado da vaidade. Mas como é para o senhor olhar hoje a Tias Fora da Grade, fazendo 9 anos de que nasceu, como o Thiago falou, que uma igreja que começou cheia de adolescentes, que contavam moedas para pagar uma conta de luz e fazer com que a igreja nunca deixasse uma conta atrasar, nunca deixasse de honrar um compromisso. Nada. Que começou desse jeito. Você olhar para ela hoje com quase 80 diáconos, com quase 100 líderes, com vários pastores, mais de 10 pastores a igreja tem, formando vários outros. Como é chegar nesse lugar? Agora a gente está indo para uma outra igreja, construindo um templo novo. Como para o senhor, como o Luciano Gazen, como pastor presidente dessa igreja, como pastor fundador dessa igreja, olha para isso, assim, sabe? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Eu cantaria uma canção para responder essa pergunta que fala: o único que é digno de receber é Deus, cara. Só pode ser Ele. Não há outra resposta para te dar, numa outra conta que eu poderia fazer e falar, Magaldino, tem... Olha, vendo aqui a estatística, olhando aqui os números, eu tenho uma resposta. Não existe resposta para isso. É a mão de Deus. Quando alguém perguntar como é que é a mão de Deus, cara. É a mão do Senhor. É você se submeter à vontade de Deus, Deus realizar o desejo do seu coração. Então, o meu desejo é ver aquela igreja cheia de gente se rendendo, almas se rendendo, pessoas sendo salvas, curadas, transformadas. Em 9 anos, a gente olhar para tudo que tem lá, assim, é milagre. Milagre sobre milagre. É um milagre. É a mão de Deus, né? Não tem...
eu não tenho, assim, problema, né? Não vejo que é uma vaidade, vejo que é um reconhecimento, uma gratidão a Deus, né? Por tudo que eu e a Drica, nesses 9 anos também, estamos ali construindo, treinando, absorvendo, multiplicando, compartilhando, né? É todo um projeto de gestão, todo um projeto cara, de investimento, todo um projeto de conhecimento, né? Então tem todo um planejamento, né? Tem toda uma questão anual, toda uma questão, sabe, assim, de realmente buscar, como eu e Drica, a gente sempre busca estar em lugares, crescendo, melhorando, aprendendo, para poder chegar na igreja e derramar sobre ela coisas que vão realmente ser pontuais para a igreja, para a comunidade, mudando a vida das pessoas. Então, cara, é a mão de Deus, mas também o nosso desejo, nossa busca em crescer como pastores, né? Em entender esse lugar de, não sou pastor, não sou pastor, tudo bem, nada, eu sou pastor, mas eu quero ser um pastor extraordinário, eu quero ser o melhor pastor que eu posso ser. Quero ser um pastor que eu não vou parar aqui. Eu não vou parar com esse livro, não vou parar com essa igreja. Eu quero ir aonde Deus quer que eu vá. Eu quero chegar no lugar que Deus tem para mim. Entendeu? Então, acho que essa junção do milagre e a sua disposição em crescer é extraordinário. É o que faz as coisas acontecerem de verdade. É o que a Drica fala, né? 100% é ponto de partida. De partida. Não entendeu? tem jeito. Então, Deus tem o melhor para você, mas você dá o melhor para Deus. Né? Então, é isso. E aí, da caixinha de pergunta, eu quando fui lá no banheiro e voltei, eu até ouvi o Thiago estava comentando sobre a música do Theo Huber com o senhor, e aí aqui na caixinha de perguntas citam a música do Theo Huber, e a pergunta que eu quero te fazer é: por que essa música, essa canção fala tanto com o senhor, ela mexe tanto com o senhor assim? 1 milhão de anos, porque eu quero preservar a canção da essência de Deus até o final. Então, para mim, essa música fala isso porque, né, a canção não mudou, guardei azeite, permaneci de pé. O que adiantaria a gente construir tudo e perder o azeite, sair da posição que Deus tem? Eu não quero isso. Quero chegar no final e ver no mesmo lugar. Quero olhar para o lado, eu não quero ver o que eu construí, eu quero ver o Senhor que me deu todas as coisas do meu lado. Eu não quero ver a construção, eu quero ver Jesus ali. Uau. Entendeu? É como um casamento, né? Daqui a 30 anos eu quero olhar e quero ver a Drica do meu lado. Não importa se a casa é outra, se o carro é outro, se a cidade é outra, o que importa é que ela esteja comigo lá. Amém. Então eu sinto a mesma coisa com Deus. Eu não importa se a igreja é outra, se a cidade é outra. Eu quero olhar para o lado e ver o mesmo Jesus que começou comigo há quase 30 anos atrás. Isso que eu quero. Por isso que a canção não pode mudar. Meu Deus. Ai. Agora é que a gente sai disso, né? Queria que o senhor falasse mais uma vez do lançamento do livro, qual dia que vai ser, onde vai ser, como vai ser, e fazer o convite pro pessoal para estar lá. Maravilha. Pode falar para sua câmera ali. Gente, primeiro é um prazer, né? Estamos terminando, né? A gente vai encerrar de forma mais formal, mas fala do livro primeiro. Mas é um prazer compartilhar com você esse livro, né? Que chama-se Treinado por Deus, viu? Tá aqui, maravilhoso, né? A editora é Raízes Cristãs, né? Um trabalho lindo, né? Falo de uma jornada da fé para você que está caminhando, você que está precisando entender porque que às vezes as coisas não são como você quer, né? Elas são como Deus pensou. Então, esse livro vai ser uma ferramenta na tua vida muito poderosa para você aprender como Deus treina o homem a alcançar coisas extraordinárias. Nosso lançamento vai ser agora, dia 20 de junho, sábado agora, próximo, às 17 horas, lá na Church Fora da Grade, aqui na Ribeira. Né? Vai ter um coquetel, vai ter todo ali um tempo com você. A gente vai preparar um lugar, quero dedicar esse livro a você, quero fazer uma foto com você, vai ser muito especial. Né? Uma entrega simbólica do que Deus está fazendo conosco. É um apanhado da minha história durante todos esses anos, né? Eu coloquei ali, né, como você vai ver lá, que não sejam apenas tintas e papéis, mas que sejam experiências que possam ajudar você a continuar caminhando e chegar no lugar que Deus sonhou para você. Então, você é nosso convidado, sábado agora, 17 horas, aqui na Church Fora da Grade, o lançamento
meu primeiro livro, Treinado por Deus. E agora o convite pro pessoal para o aniversário da igreja. Vambora. Então você que está me assistindo aí, você tem uma missão muito poderosa. 19, 20, 21. Você vai estar conosco aqui na Church Fora da Grade, celebrando 9 anos de existência, viu? E você tem uma missão. Qual é a tua missão? É não ir sozinho. De verdade. Não vá sozinho. Não aceite viver o melhor sozinho. Compartilha com alguém, viu? Se você ama essa casa, se você tem experimentado coisas, você não pode fazer isso sozinho. Convida pelo menos uma pessoa, 2, 3, quando você puder, e vem estar conosco. Sexta, sábado e domingo. Vai estar com a gente o pastor Reginaldo Ribeiro, né? Nosso amigo Geiser Maia, eu, a Drica, toda a nossa equipe, para celebrar um tempo de festa, 9 anos de milagre. Você é nosso convidado, vai ser demais. Vamos embora, vem, bom, tá chegando, o coração tá borbulhando, vai ser bom demais. Tenho certeza que você vai sair outra pessoa desses 3 dias, porque a experiência vai ser muito boa, muito poderosa. Amém. Amém. O senhor já participou, no final a gente tem um quadro, mas como a gente já fez, e aí não faria sentido eu repetir para o senhor falar novamente de bate-pronto, porque o senhor já participou, eu queria, sobre uma coisa só, que o senhor falasse. O que é ser treinado por Deus? Cara, é a melhor oportunidade, a maior experiência e a melhor real possibilidade de conhecer o propósito de Deus, de vivenciar o propósito de Deus e de jamais retroceder de uma missão de Deus. Deus te treina para te tornar imbatível, ou melhor, imparável, né? Um Deus imbatível tornando filhos imparáveis. Uau. Amém. É isso. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra pra gente, né? Vou deixar, claro, com prazer. Vou deixar um texto que tem falado muito ao meu coração, né? Que ele fala comigo há quase 30 anos atrás. Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deve andar, e sobre os meus olhos te darei conselho. Deus está te treinando para você ouvir, para você ver, para você crer. Que você viva a melhor parte de Deus na sua vida. Nunca desista, não retroceda, avança, que Deus é contigo. Tá doido? Amém. E ó, mais uma vez, Prazer de queria te agradecer. A honra. O senhor tá sempre comigo em tudo que eu faço. Tamo junto. O senhor tem prazer, como o senhor falou, como o Thiago falou, o senhor tem prazer em ver as minhas conquistas. Com certeza. E isso não é qualquer pessoa que é assim. Amém. E eu tenho, como o senhor falou lá atrás, é impossível você olhar com olhar de gratidão para alguém que acreditou em você e desprezar isso. Então eu queria te agradecer porque quando a gente começou, isso aqui era só um sonho, o senhor falou assim, não, eu vou porque eu acredito em vocês, eu acredito no que vocês carregam e o senhor está aqui de novo. Amém. E participar desse momento com o senhor é algo muito gratificante e honroso. Amém. Dizer que a gente fez parte disso de maneira pequena, Com mas certeza. que nós estamos juntos. Eu sempre brinco com você e com a Drica, e a Drica fala muito sobre isso. Se vocês lançassem um livro de culinária, eu seria o primeiro a comprar. Amém. Porque eu acredito em tudo aquilo que o Senhor tem sobre vocês. Amém. Então, eu sei que o que vocês se dispõem a fazer é porque o Senhor falou durante muito tempo que vocês entenderam, que vocês foram treinados e que no tempo certo vocês botaram isso para frente. Amém. Então, eu queria te agradecer por estar aqui mais uma vez. Espero que o Senhor tenha gostado Pô, de maravilhoso. estar aqui de Bom novo. demais. Espero que o Senhor tenha gostado e Muito bom. queria te agradecer por tudo. A honra é minha. Eu que agradeço E vocês. Obrigado, Mateus. sempre. Obrigado, Thiago. Te amo. Viu? Amo vocês, de Te amo. verdade. Tamo junto sempre, viu? Te amo. Vamos pra cima. Sempre. Amém? E sempre Então, que eu puder, pode estar na mesa. A porta da casa está sempre aberta para o senhor. Não, Quiser voltar. Vai voltar com certeza. Quiser voltar, estiver lançando um papel de bala, você vem aqui anunciar. Amém. Que esse lugar ama te receber aqui. Então, Thiago, estamos indo para mais um final de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixa o like também, só de raiva. Ou para incentivar o trabalho dos amigos, entendeu? Então, queremos agradecer de maneira muito especial novamente o Mercado Líder por estar com a gente. A gente vai deixar o Instagram deles aqui. Não se esqueça, o Mercado Líder fica aberto até às 21 horas nos dias de semana e até às 16 ao domingo. Gostaríamos de agradecer muito também ao Rei de Sabores. Rei de Sabores.
Sabores, isso O aí. hambúrguer tava delicioso, o pastor ia falando, a gente ia alimentando o espírito e alimentando o corpo, o físico. Plenamente. Então, muito obrigado também, Rodrigo, a galera do Rede Sabores. Muito obrigado. Atrás da quadra da Ribeira, tá? Se você quiser, a gente vai deixar o Instagram deles aqui também. No Instagram deles tem o número, o contato deles lá. Então, a gente sempre agradece profundamente a todos vocês que acreditam nesse projeto. Então, gostou do episódio? Dá o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no nosso canal, assina o sininho das notificações. Ah, Galdino, por que é importante você ativar o sininho da notificação? Porque às vezes o YouTube não te notifica que sai um episódio novo. Nosso episódio é gravado, ele não é ao vivo. Então, às vezes, o YouTube ele não vai te notificar. Se você assinar o sininho da notificação, vai chegar uma notificação para você ali no seu telefone, ou no seu tablet, ou no seu computador, que o episódio novo saiu, e aí você vai ver em primeira mão o episódio novo. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Eu e o Thiago estamos aqui, hora chorando, hora rindo, hora anotando o que o pastor estava falando, que seja na mente. Vamos rever de novo, com certeza, porque muita coisa foi liberada aqui nessa noite. Então, espero que você esteja lá no dia 20 para estar honrando a vida do nosso pastor também. E eu tenho certeza absoluta, como a gente começou aqui, todo episódio a gente começa orando, tenho certeza absoluta que esse livro vai servir para edificar a sua vida. Como o pastor falou no início, é um livro para você poder entender de fato o porquê que você passa por cada treinamento na sua vida, para você entender quem Deus é e aquilo que Deus quer fazer através de você. Então, no dia 20 agora de junho, esteja lá com a gente no lançamento do livro do nosso pastor. Vai ter um coquetel, você vai sentar, vai tirar uma foto com ele, ele vai fazer uma dedicatória para você, e eu tenho certeza que esse livro vai explodir a sua cabeça. Porque se em 2 horas que a gente está aqui sentado já explodiu a cabeça, imagina com 7 capítulos, né, Thiago? Então, muito obrigado por vocês que estiveram mais uma vez aqui, estão aqui nesse episódio. Agora a gente voltou com força total, graças a Deus. Olha quanto tempo muito curto que a gente gravou o último episódio. Nossa intenção é gravar o mais rápido possível novamente, que eu sei que vocês cobram a gente para ter mais episódios. Então, muito obrigado vocês que estiveram aqui com a gente, estiveram até esse momento. Então, muito obrigado. Um beijo no coração de todos e vem pra mesa.